Fala pessoal, sejam muito bem-vindos por mais um podcast Café e Gestão. Hoje temos um convidado especial que vai destravar, vai quebrar a sua mente aí, trazer boas reflexões, com bons comportamentos e com boas reflexões também. Esse nosso convidado é o João Guilherme, meu irmão, conheci no Clube da Prosperidade também, honro muito esse cara, um cristão que eu me espelho muito. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado, uma honra estar aqui, cara, um prazer mesmo. E falar de coisa boa, né? Falar de gestão, falar de gente, falar de negócio, falar de Deus, então, incrível. Tô curioso para essa conversa. Ah, legal, João. João, vamos começar perguntando perguntas que são simples, mas são perguntas muito importantes. Legal. Quem é o João? O João, então, primeiro, né? Pai do Gustavo e do Davi, esposo da Tamara. Hoje eu sou empreendedor. E instrutor, mentor, treinador, o que eu passo hoje, a maior parte do meu dia é dando conselhos, direcionando pessoas, ajudando elas a mudar a sua mentalidade, seus comportamentos e ir a lugares onde elas não costumam ir. Esse é o grande diferencial que eu digo que eu faço, né? Eu ajudo elas a ir a lugares mais profundos, né? Em relação aos comportamentos, entender os seus padrões e enfrentar aquilo que a maioria das pessoas fica ignorando. Oh, que legal, cara. Bem importante para o desenvolvimento pessoal e também espiritual, né? E João, de onde que o João veio? Qual a história do João? Então, que você conte para nós? Eu sou daqui, do oeste do Paraná, Cascavel mesmo, né? Já tive momentos fora, e foi nos momentos fora onde esse João Guilherme que você conheceu hoje, cristão, começou, foi numa saída dessa, que eu fui morar em Florianópolis, não, eu fui morar em Ribeirão Preto, eu assumi uma empresa lá, e aí em 40 dias lá, Deus falou pra mim assim, ó, você só tá aí por causa da tua vaidade, por causa da tua arrogância. E aí eu falei, quer saber, eu vou embora. Depois até podemos falar um pouco mais disso, mas então eu tenho 34 anos, tenho 2 filhos. Comecei no desenvolvimento humano com 17 anos, então fiz meu primeiro programa de programação neurolinguística, porque era tímido, gago, introvertido ao máximo. Então, eu na faculdade fui fazer uma apresentação de trabalho e travei, né? Mas travei assim de constrangimento máximo mesmo, né? E aí eu falei, não vou ficar nisso. E aí eu tinha um professor de direito, o Moacir, que é daqui de Cascavel também. E aí ele fazia treinamento de programação neurolinguística e ele entregou um panfleto assim na sala para todos nós, falando sobre performance, uma nova inteligência e tal. Isso em 2008, 2009. E aí eu embarquei, comecei nesse mundo do desenvolvimento, e aí depois eu fiz a formação em coaching, já morando em Florianópolis, eu fiz coaching. Você tinha quantos anos? Aí eu tinha 22. Então eu era o coaching que não tinha nenhuma bicicleta e queria mudar a vida das pessoas. Então eu sei o que é quando você diz assim, esses coaching aí, porque eu já fui esse coaching mesmo. Porque eles ensinam a gente que eles te dão um pacote e falam assim, vai que você tá pronto. E aí eu fui e não estava pronto, nada deu certo. Então eu falei, vou ir para o lugar onde eu sou bom, que é venda, né? Então eu trabalhei com vendas, virei representante comercial. Até meus 26 anos eu trabalhei representando uma grande marca aqui de calçados, né, na nossa região. Só que sempre com o pé nesse negócio do desenvolvimento humano. Então, sempre estudando alguma coisa, daqui a pouco eu falava, não, quero trabalhar com isso, quero fazer aquele outro. E aí eu cheguei num momento que eu tinha recém-casado e falei assim, se eu não mudar de carreira agora, quando eu tiver filho eu não mudo mais. E eu falei, agora eu vou. E aí, então, eu entrei numa instituição de ensino, que é a Dale Carnegie. Lá eu me formei como instrutor da Dale Carnegie. Isso você tinha quantos anos? Aqui eu já tinha 26, né? 26 por aí, 27. E ali eu comecei daí eu tô nesses 8 anos aí trabalhando diretamente e auxiliando pessoas, né? Comecei lá, e depois eu fico alguns anos na Dale Carnegie, saio da Dale Carnegie, monto a minha própria empresa e agora estamos aí na JG Mentorias e Treinamentos. Você ficou quanto tempo na Dale Carnegie? Deu 4 anos e meio, quase 5 anos. Legal. Eu fiquei ali. Ficou 5 anos na Dale Carnegie. E como é que foi sua história na Dale Carnegie, cara? Conta mais sobre. Cara, lá eu era muito menino, né? Só que eu sempre tive uma coisa, eu sempre tive um senso de capacidade muito grande, então chama isso de orgulho, sabe? Quando você acha que você dá conta. E aí, eu sou um cara que eu digo assim, eu fui muito reprovado
né? Então, eu fiz a minha primeira avaliação na Dale Carnegie, que eu tinha um contexto, eu sabia tudo, eu sabia tudo do que era o treinamento, eu tinha estudado tudo, e aí você faz certificações lá, né? E aí nessa certificação eu fui para o Rio Grande do Sul, e aí eu fui sabendo tudo, mas como eu não tinha experiência de sala, como eu não estava instruindo em sala, e lá era assim, você tem que fazer, então tem uma turma montada para você entregar e você está sendo avaliado. E aí ali eles falaram, João, tem que vir fazer de novo, né? E eu voltei de lá e falei, caraca, cara, achando que o culpado eram os outros. Sabe? Porque eu sabia, e eu realmente sabia. Só que eu não enxergava ainda o meu orgulho, a minha cegueira. Eu precisava ter experiência. Então a Dale Carnegie, ela me ensinou muito sobre você entrar em ação, sobre você... Não é sobre você ter conteúdo. Hoje as pessoas estão buscando tanto conteúdo, mas elas não têm vivência daquilo. E aí a gente é um saco vazio, sabe? Então não adianta, você pode ter o maior conteúdo, mas se você não andou no caminho, e aqui eu digo para você que está buscando alguém para te aconselhar, para de buscar pessoas que dizem que sabem o caminho e ande com pessoas que já percorreram o caminho. Muda muito você estar com alguém que já andou por aquela estrada, né? Então, ou se você está andando com alguém que está indo pela primeira vez com você, o que você faz? Você vai ter que ajudar ela no caminho, porque ela vai estar aprendendo junto com você. E aqui eu preciso estar consciente, porque às vezes eu entro em programas que são mais baratos, por exemplo, de treinamento, porque hoje você tem mentorias de 50 mil, de 100 mil reais, de 10 mil, de 15 mil, e tem aquelas até de 200 reais. Então eu estou pagando 200 reais, você pode ter certeza que é o cara que está começando. É um cara que talvez está aprendendo, está usando você para aprender a fazer. Não é assim? Então eu preciso ter noção de onde eu estou. Né? Quem está me conduzindo nesse processo? E naquele momento na Dale Carnegie, eu achava que eu já sabia o caminho. E na verdade, eu mal sabia ler o mapa. Né? Eu mal sabia só o mapa. Imagina, é a mesma coisa que você sabe o caminho para ir para Curitiba, ou ir para São Paulo, ou ir para o Nordeste, eu sei. Eu vou lá e olho no Waze, eu abro o Google Maps, não, eu sei o caminho é esse. É diferente perguntar para alguém, pergunta para um caminhoneiro como é que é aí. 40 anos o cara indo e voltando. Ele sabe cada... É muito melhor ir com ele do que comigo, com certeza. Né? Então essa experiência toda a Dale Carnegie me trouxe, sabe? Porque a Dale Carnegie é uma das maiores empresas de treinamento do mundo. Então os processos, a organização, o credenciamento que você precisa ter. E os alunos deles são, nas cidades onde ela atua, são os maiores executivos, as maiores empresas acabam investindo, todas as maiores empresas gostam muito do treinamento da Dale Carnegie, né? E aí estava eu lá com 25 anos tendo que treinar essa galera. Então você precisa se desenvolver. E eles fazem esse trabalho. Eles te quebram, né? Eles quebram você para que você tenha a capacidade de quebrar os outros, né? Que você falou assim, ó, vai quebrar a tua mentalidade. Por quê? Porque a minha foi muito quebrada. Legal, cara. E quem que é hoje falando de... Vamos falar da Dale Carnegie porque acho que foi um assunto que veio algumas vezes aqui no podcast com outras pessoas. Quem que é o público da Dale Carnegie? A Dale Carnegie a maior parte são executivos, gestores, diretores de empresas e empreendedores, né? Então, lideranças. E na maior parte, lideranças que já conquistaram coisas, né? E que estão querendo dar saltos. Então, Dale Carnegie, eu digo, né? E vendo a biografia dele, porque na época eu estudei muito, a escola dele é uma escola batista, né? Porque a mãe dele ajudou muito ele nesse sentido. Então, na minha visão, o que Dale Carnegie fez? Ele pegou toda a Bíblia e traduziu de uma maneira muito clara e específica para um público que era as lideranças na época lá de 1930, 40, lá nos Estados Unidos. Então, ele montou um treinamento em que ele ajudava as pessoas a se comunicarem, a lidarem com os estresses deles. E tá aí há mais de 100 anos, né? Pô, que legal, cara. E nesse processo, João, qual que foi o seu maior aprendizado? O maior aprendizado, teve alguns, hein? Se você me perguntar assim, o maior, depende da fase, né? Mas você não tá pronto. Se eu puder dizer para você, cara, para com esse negócio de você querer estar pronto. Porque quando você está pronto para aquilo que você está fazendo hoje, aí Deus vai te dar um novo degrau. Aí para esse degrau você não está pronto. E aí a gente quer assim, não, quando eu estiver pronto eu vou fazer. Aí eu vejo muita gente boa que não está executando coisas porque
Não, é que eu não estou pronto ainda, eu não estou pronto. Cara, vou dizer para você, eu não estava pronto. Eu não estava pronto para casar, não estava pronto para ter filho, não estava pronto para abrir empresa. E a gente vai fazendo, vai aprendendo, vai tomando alguns tombos aí e tal. Mas é assim que faz. Todo empreendedor fez isso, todo gestor, todo líder. Então a gente precisa correr alguns riscos, né? E eu acho que a Dale Carnegie, essa carreira minha, me ensina assim, ó, cara, você não está pronto. E vai não pronto mesmo, né, cara? E assim também, ó, tem uma coisa que é... Pra mim não perder esse fio aqui, talvez eu já perdi, tô tentando buscar. A gente... Eu acho que me dá alguma pergunta aí. Beleza, tranquilo. O esquema do não tá pronto, João, porque minha linha de raciocínio, você sabe que é um pouco diferente da sua, né? Vide o mapa como foi o treinamento que você participou, Sim. Inclusive. Minha visão é um pouco diferente, sou mais pensado, projetizado, procedimentado. Mas se você fosse dar uma dica, um direcionamento, sabe? Vou me botar na posição de um gerente. Legal. O cara não está pronto e ele tem medo de fazer alguma coisa. Ou ele tá com uma posição de supervisão, tá mandando bem na supervisão, quer virar gerente. Qual direcionamento, qual dica você daria para esse cara? Haja como se já estivesse lá. Haja como, então, assim, ó, não espera você estar... Primeiro, que liderança não é pelo cargo. Né? Liderança não é pelo cargo, liderança é por quem você é. Então, quanto mais você se colocar como uma pessoa... um líder assertivo, mais as pessoas vão te perguntar. Eu sempre pergunto para as pessoas assim, ó, quem no teu setor, quando você não tá, as pessoas chamam? Esse cara é o líder. Quando você não tá ali, então, você é gerente ou você é diretor e tal, e aí quando você sai, as pessoas começam a perguntar para quem? Essa pessoa vai ser a pessoa que exerce liderança sobre eles. Se é positiva ou negativa, não sei, mas é essa pessoa que está exercendo liderança, porque às vezes é uma liderança negativa. Então, o primeiro passo, eu diria para você, haja como se você já estivesse naquele cargo. Haja na postura, haja na condução, haja, né, sem querer passar por cima de ninguém, mas haja assim. E a outra coisa que tem, que isso é bíblico, né? A sabedoria faz crescer. E a inteligência sustenta. Então, quando você me traz isso, João, eu sou uma pessoa que, para mim, não faz muito sentido fazer sem estar pronto, mas é porque o conhecimento, ele precisa e é necessário para sustentar a casa. Porque, às vezes, Deus te entrega, e já me entregou algo grande que eu não dei conta de fazer porque me faltava conhecimento. E aí... eu preciso buscar conhecimento. Sem o conhecimento, você pode até ter grandes ideias, ter grandes propósitos, mas não avança na tua mão porque você não cresce. Né? Porque você, talvez... tem pessoas que acreditam tanto nas suas ideias ou na inspiração que tem, nas suas intuições, nos seus dons, que esquecem que elas precisam estudar, que elas precisam se dedicar. Porque... eu, por exemplo, eu sou um excelente treinador. Empresário, nem tanto. Por quê? Porque eu preciso dominar da parte de finanças, da parte de investimento, que são partes que, para mim, eu não gosto. Mas eu preciso estar evoluindo nesse sentido. Que foi o que eu vivi com você no mapa que você me mostrou. Eu falei assim, cara, tudo isso eu sei, mas eu não estou fazendo. Então, eu preciso conversar com o Carlos, porque isso eu preciso trazer para a minha empresa de volta. Né? Por quê? Porque eu tenho algo incrível, um produto extraordinário, na minha visão, que a gente faz, que vai precisar dessa inteligência. Senão, vai ficar tudo no João, pequenininho. Entende? Então, sem essa inteligência, não vai se sustentar. É uma casa manca, né? Uhum. Então, e as pessoas, se eu quero ser líder, vai buscar conhecimento. Não é porque você fala bem que você é líder, você é bom argumentador, bom vendedor. Você é um influenciador. Exatamente. E saber disso é muito importante. Porque às vezes você influencia... eu já vi muita gente que influencia negativamente e não percebe. João, hoje eu estou fazendo um processo de transição na empresa que eu estou agora e hoje eu tirei o dia para fazer um one-on-one com o pessoal que quis fazer o one-on-one. Legal. Eu mudei a metodologia. Se você quer estar aqui na agenda, marque um one-on-one. Porque é um momento diferente. Sim. Naturalmente eu marco para dar feedbacks, que é um processo a cada X tempo. Como eu estou fazendo um processo de transição, de saída, então eu abri a agenda para quem quisesse. E aí, cara, muito interessante. Hoje, durante os feedbacks,
uma das coisas que eu mais falei foi sobre aprenda, vá atrás de conhecimento, vai atrás de treinamento, porque eu tinha, digamos que, bons profissionais que estavam em boa performance, mas para aquele momento, para ele subir um degrau, ele precisava desenvolver novos skills, tanto soft skills como hard skills, então skills de comportamentais como de ferramentas mesmo. Sim. E isso foi bem elucidante agora, cara, porque realmente a gente precisa estar no processo de crescimento e desenvolvimento. Eu falo que quando eu saí da universidade, uma das falhas minhas foi ter parado de estudar por 1 ou 2 anos. Eu tive que realmente gastar uma certa energia para voltar ao processo de aprendizado de novo. Cara, foi o que o David falou, David Mariano. Ele falou, cara, se para você nunca pare de semear. Porque se você parar de semear, uma hora você vai parar de colher. E aí, nessa linha de raciocínio, é a mesma coisa de estudo, né? É a mesma coisa de desenvolvimento. Nunca pare de se desenvolver, porque uma hora você vai estagnar. É uma correlação bem interessante, cara. Obrigado pela reflexão. É porque se você não experimentar as ferramentas, então talvez você vai se deparar com líderes que, porque o cara tem um currículo grande, aí você pergunta, onde é que você executou isso? Ele fala, não executei. Serve de quê? Então, isso precisa andar junto. Tem um conceito que se chama de autoeficácia. Já ouviu falar disso? É legal. Autoeficácia é de Albert Bandura, que ele estudou assim. Por que algumas pessoas saem da faculdade e têm crescimento? Então, eu quero falar com você agora, que talvez está começando, que talvez seja um estagiário, ou talvez que seja um analista e está querendo crescer. O que você faz? Experiencia aquilo que você está vivendo. Então, se você está... O que Albert Bandura ele conseguiu entender? Autoeficácia é o quanto você se sente capaz de fazer as coisas que é proposto a você. Então, ele entendeu que as pessoas que durante a faculdade exerceram profissões ou trabalharam, fizeram estágios, né, sobre aquilo, eles cresciam de forma mais rápida fora do mercado de trabalho, em comparação com aqueles que, eu vou fazer, quando eu tiver me formado, eu vou fazer essa migração. Então, enquanto eles estavam na faculdade, eles conseguiam maximizar o estudo. E é isso que a gente precisa fazer hoje nos treinamentos, porque tem muito conteúdo por aí. Hoje você não precisa pagar, abre o YouTube e começa a pesquisar. Só que daí você vai precisar executar. Sem essa execução, não resolve. Aí a tua autoeficácia não cresce, a tua capacidade de realização, tua capacidade de resolutividade não aumenta, mesmo eu tendo uma caixa de ferramentas gigantescas. Eu tenho uma pessoa da minha família, sabe o que ele tem? Ele tem tudo para abrir uma construtora. Ele tem tudo, maquinários, todos eles, para colocar piso, para aquela nova agora para fazer chapisco assim na parede, sabe? Aquilo faz automático agora, o cara não precisa nem mais fazer na mão. Ele tem tudo, mas está tudo guardado. Nunca usa. Tem medo de abrir um negócio. Aí, às vezes, meu pai, que gosta de fazer as coisas, meu pai usa. Entende? Então, talvez você está fazendo isso. Gastando muito dinheiro com ferramentas e ferramentas, aí você está na próxima ferramenta. Então, minha sugestão para você, usa a ferramenta que você tem hoje. Usa a ferramenta que você tem, gasta ela e depois começa a vender esse negócio ainda. Aplica, né? E acho que isso foi meio que um automático durante a faculdade, falando um pouco sobre o meu testemunho, digamos assim, né? Legal. Na faculdade, eu tive 2 startups. Uma foi, começou no Startup Weekend, que era um evento para realmente de empreendedorismo e tal, para novas. Isso estava muito hypado há, 10 anos atrás. E teve esse, começou, andou, morreu. E o outro foi sair de outro Startup Weekend, mas a gente ganhou e a gente foi acelerado pelo um hub. E nesse processo, cara, eu aprendi muita ferramenta. Foi a primeira vez que eu vi uma planilha de financeira, como construir um DRE, como fazer uma análise de um projeto ROI, cara, payback. Foi ali que eu comecei a construir essa visão de finanças. Mas uma das coisas que eu mais aprendi nesse processo foi de metodologia de gestão. E uma delas já do ágil, né, da gestão, o Scrum e tal. E foi, cara, isso é muito legal, porque durante a faculdade eu fui aplicando sempre as ferramentas. E isso diferenciava muito, cara. Pra você ter ideia, quando eu entrei numa empresa chinesa, eu trabalhei na Bioedi, tá, gente? Então não vou falar nada de mal. Legal. Então, quando é mais, assim, polêmico, eu deixo de falar o nome das empresas. Cara, eu entrei na pesquisa e desenvolvimento,
Foi uma das primeiras ações. Eu era um analista e eu cheguei pro meu chefe e falei assim, cara, eu acho que existem alguns gaps e eu tenho uma metodologia que eu acho interessante que vai te ajudar. Ele, é. Então vamos testar. Ele se dispôs, está aberto para testar e, cara, melhorou a vida dele. Que era uma das ferramentas, né? Que era o Scrum. Porque o P&D é muito rápido, muito dinâmico, muda muito. Então, a metodologia ágil é legal. E o que você falou faz muito sentido, cara. Hoje em dia, a gente está com uma obesidade de conhecimento, uma obesidade mental. Muitas vezes aparece muita coisa e você não aplica. E é ao contrário. E você está certo, tem muito conhecimento no YouTube. Mas acho que a diferença é que quando você pega bons profissionais, ele constrói talvez uma comunidade, direciona um pouco melhor o conhecimento, direciona mais para aplicação de uma forma mais clara. E no YouTube, cara, tá disperso o conhecimento. Quero pegar um gancho com você, porque o que é sabedoria para você? Sabedoria, cara, é uma boa pergunta. Sabedoria é você, basicamente, aprender com os outros e aplicar na sua vida de uma forma mais assertiva. Legal. Então, ó, e aí eu vou dar uma embaralhada aqui, mas é assim, ó, tem a questão de eu ter conhecimento e tem a questão de eu ser sábio. Isso. Então, conhecimento é aquilo que é a minha inteligência, são as capacidades que eu tenho de analisar as informações, o meu conteúdo e externalizar isso ou usar isso a meu favor. Ok, então eu sou inteligente, eu tenho conhecimento. Outra coisa é a sabedoria. E a sabedoria eu gosto de dividir ela em dois pontos. Tem a sabedoria do homem, que é a sabedoria que é aplicar aquilo que eu sei. Que é aplicar a partir das experiências, eu vou me tornando um homem ou uma mulher mais sábia. Então eu sei aplicar aquele conhecimento. E a sabedoria que a Bíblia nos traz? É a sabedoria espiritual. Então, e como é que usa isso no trabalho? Porque ela vem, e aqui eu gosto, ó, é uma sabedoria que ela vai além da aplicabilidade e vai além do conhecimento que você já possui. Quando eu estou conectado na fonte, a fonte vai te entregar coisas. E aí ela vai te liberar coisas que ainda ninguém viu, que ainda ninguém fez. Ou que ninguém percebeu, porque realmente, cara... É isso mesmo. Isso é muito sábio, porque eu falo que muitas vezes sabedoria é você aprender com o erro dos outros também, né? A sabedoria humana. Mas a Bíblia, cara, eu brinco às vezes, eu até falei com o pessoal da Nômica uma vez, que Deus é muito legal, cara, porque o cara criou o videogame, criou o game, lançou o seu único filho para deixar o jogo, digamos, ensinar como é que faz. Então ele tinha um treinador no videogame, sabe? Um cara para instruir. E também deixou um manual de instrução pra gente, cara, pra gente zerar ele, sabe? Então, cara, uma dica para vocês, pessoal. Parece clichê, parece uma dica, cara, mas execute. Se você tem dúvida de como ler a Bíblia, comece com algo que são mais práticos, principalmente se você é uma pessoa prática. Então, se você pensar, quero ler a Bíblia e aprender alguma coisa. Cara, um provérbio por dia. Um provérbio. São 30 provérbios, um provérbio por dia. Provérbio de Salomão, para só contextualizar, o Salomão foi um dos homens mais sábios, mais prósperos em várias camadas da vida. E cara, tem muita sabedoria lá. E isso aí tem que começar, aí aos poucos você vai criando discernimento, se conectando com a palavra para tirar a sabedoria. Mas lá é prático. E é bom que assim, ó, Salomão, né, para quem ainda é um ótimo começo, e principalmente para você que quer, pra gente que vai modelar homens ricos, eu quero saber como é que John Paulo Leman pensa, né, ou esses outros grandes executivos. Então, diz que para esses caras que são os homens mais ricos do mundo hoje, terem a mesma riqueza que Salomão teve, eles têm que viver 3 vidas, em comparação com a riqueza que Salomão teve. Então, não teve ninguém que passou na Terra e adquiriu tanta riqueza quanto ele. Ainda não teve. Mesmo a gente está falando de trilhões de dólares, ou sei lá quantos dinheiro esses caras têm, né? Então, bilhões de dólares, né? É um bom cara para você ler Salomão. Então, não, eu não quero ler porque eu não acredito em Deus. Ok, vai ler. Vai só lá, leia. começa devagarinho. Não, e é muito prático, porque fala sobre um ensinamento. Vamos lá, gente. Interpretem sempre a coisa boa, sempre leve para um lado positivo das coisas. Fala sobre a importância da mulher na vida do homem.
Existem mulheres, traduzindo, tá? Sim, sim, sim. Existem mulheres que te jogam pro vale e existem mulheres que fazem você crescer. Sim. Tá lá, mano. Tá escrito. Tá escrito de uma forma diferente. Sim. Mas isso, pra gente que é homem, cara, se eu pego um dos meninos aí de 18 anos e eles leem isso e realmente entendem com o testemunho, com o exemplo, que você, cara, se eu preciso escolher bem minha parceira, porque ou ela vai me jogar no fundo do poço, ou ela vai me ajudar a crescer, a gente crescer junto, é um provérbio prático, tá lá. Sim. Então, homem afia homem. Homem afia homem. É outro provérbio muito prático. Sim. Você precisa de bons amigos, de pessoas sábias para dar bons conselhos e falar a realidade. Cara, quantas vezes a gente conversou que você, tipo, mano, você dá só tapa na cara. Bicho, você precisa melhorar isso, você tem que ter essa visão, você tá errando aqui. Por quê? Porque a gente tem uma maturidade e a gente tem uma confiança no outro para falar, cara, você precisa disso. Homem afia homem. Então, são provérbios muito diretos. Sim. E a palavra, ela tem uma coisa. Quando a gente, principalmente assim no grau de maturidade que nós estamos, ela é feita para homens. Então, quando a gente é muito menina, ela vai ter uma linguagem difícil da gente entender. Então, os homens mais maduros, ou a molecada mais madura, vai conseguir digerindo aquilo melhor. Agora, quando eu estou muito na minha meninice, quando eu estou muito dentro das minhas vaidades, das minhas vontades, estou querendo aproveitar muito das coisas do mundo, não vai fazer sentido. Cara, não fez para mim. Eu não vivia isso. Não vivia isso. Eu demorei muito mais tempo do que muita gente para deixar Deus agir na minha vida, para escutar a palavra de Deus, para entender que esse cara que vocês estão vendo hoje, ele não foi um cara assim, ele vem da igreja desde adolescente. Não, aconteceu comigo foi que Deus veio me preparando, digamos assim, tinha um chamado para mim há muito tempo que eu não tinha escutado, que eu não tinha entendido que era um chamado, ou me relutava, eu era muito cético. Então, eu sou uma pessoa que eu falo muito para os céticos. Por quê? Porque eu era realmente cético. Uma vez num retiro que eu fiz, quando eu tinha 22 anos, eu falei assim, para mim Jesus era um bom líder, era um bom argumentador, um bom influenciador, né? Como tantos outros que nós já tivemos. Só que se você pensar que o cara está 2000 anos, em todo lugar está sendo falado dele, então peraí, essa era a minha meninice. Entende? Enquanto eu não saio de mim, eu não consigo acessar isso. Né? Então, eu falo para as pessoas, respeitem o caminho das outras. Né? Eu não respeitava. Eu atropelava muito, já era grosseiro com as pessoas, e depois, com o tempo, você vai percebendo que eu vivia esse caminho. Né? Então, eu preciso respeitar onde o outro está, as buscas legítimas hoje que as pessoas têm. Né? Hoje, por que nós estamos buscando tanto dinheiro, tanto crescimento? Cara, é uma busca legítima, porque a gente aprendeu isso, muito pela falta das nossas famílias, pelas coisas. Então, quando a gente chega falando assim, viu, você precisa parar de procurar isso e procurar mais a Deus, a pessoa não vai entender isso de cara, né? E no ambiente corporativo, você precisa ser corajoso para fazer isso. Nossa, cara, você precisa muito ser corajoso. Outra história para vocês, João. Isso, a gente conversou sobre isso, né? Sobre posicionamento, um dia desses. Mas sem abrir muito, cara, você tem que ter muito peito. Tem que ter muito peito para segurar as pontas do seu valor cristão no ambiente corporativo. Porque, cara, a realidade, gente, o mundo não é arco-íris. Eu vou repetir isso várias vezes para vocês em vários podcasts. A realidade, cara, que no mundo corporativo é nego querendo puxar seu tapete, nego querendo a sua cadeira, a sua posição, e a realidade do mundo, e a realidade do mundo corporativo é olho por olho, dente por dente. Aí vai lá, Deus, em várias formas diferentes, a palavra fala, se alguém te faz mal, faça o bem. Se alguém te dá um tapa na cara, dá a outra. E isso é muito difícil, cara. Isso é muito difícil. Você vê alguma coisa errada, você tem que se posicionar sobre aquela coisa errada. E isso gera muito desconforto. Mas se você realmente é um cristão, você precisa se posicionar como um cristão. Isso é muito importante. Porque, cara, o mundo nos prova a todo momento. E, independente do que faça, não negocie seus valores. Não negocie esses valores. E eu vou dizer para você, que assim, complementando, não negocie quem você é. Esses tempos atrás, eu estava num grupo, né? E eu tenho... Porque eu sou treinador de pessoas, então quando eu estou treinando pessoas, eu estou falando de Deus. E quando eu estou, às vezes, em ambiente de igreja, em que eu estou fazendo até pregações, eu também estou orientando e direcionando pessoas. Então, eu entendi que eu sou esse cara. Aí uma pessoa veio em um desses grupos e falou assim, não, João, porque você está sendo muito treinador.
E há uns anos atrás, cara, isso me incomodava demais. Isso nossa, isso Você me tá sendo tiraria... muito coach. Cara, isso me incomodaria tanto, né? Assim, me travaria. E me travou lá atrás. Aí eu parei, respirei e falei assim... Entendo o que você está me dizendo, acho que na próxima vez posso escolher melhor minhas palavras, mas, cara, eu sou treinador. Eu sou esse treinador e sou enquanto estou... E falei exatamente o que eu falei aqui, ó. Sou enquanto eu estou na igreja e sou enquanto estou aqui. Quando e lá estou em casa. E quando eu estou... Exatamente. E quando eu estou na igreja, eu sou assim. Então, se eu estiver pregando, eu vou falar. E se eu estiver dando treinamento, as pessoas vão ver um cara falando com muita força da palavra de Deus. Porque eu sou esse cara. Agora, se você não está bem com quem eu sou... Isso é seu. Eu vou continuar sendo treinador onde eu estiver. E aí, por quê? Porque eu não vou parar de ser alguém, e eu já fiz isso muitas vezes, gente, porque o outro fica incomodado. E aqui eu preciso ser... Aí, João, mas você não foi grosseiro? Não fui, eu busquei assertividade. Né? Então, tem muita gente querendo fazer isso sem assertividade também, dá problema. A gente precisa estar bem com quem a gente é, sabe? Porque daí os nossos valores... As pessoas, elas nem fazem coisas perto da gente porque não dá mais. Faz sentido isso pra você? Faz sentido, não faz sentido. E eu vou falar pra você, cara, que é algo muito que eu também tive uma certa problema, eu também me travei bastante, sabe? Sobre deixar se incomodar ou achar que o outro vai se incomodar do seu jeito, da sua forma. Não tô falando de a gente não é... A gente é perfeito e tem que ser, etc. Sim. Claro que você tem que ter cuidado, tem que saber se comunicar, tem que ter uma comunicação assertiva, mas sobre posicionamento mesmo, sabe? E essas reflexões que eu tive foi muito com você, sabe? Eu aprendi isso muito com você. Tanto que eu falo que no podcast eu trago as pessoas que as conversas foram tão boas, eu aprendi tanto, que seria muito egoísmo eu não compartilhar esse tipo de conhecimento, de informação com outras pessoas, sabe? Sim. Então, se você está aqui, é porque eu realmente honro muito você, eu tenho muita gratidão por tudo que eu aprendi, e é uma pessoa que uma conversa a gente consegue transbordar muito nas vidas das pessoas, sabe? Fico feliz. Cara, de verdade mesmo. E, cara, você falando sobre incômodos, acho que é um bom link sobre travas emocionais, bloqueios. Vamos entrar nesse assunto? Vamos tentar contribuir ali pro pessoal sobre esse tema? A gente pode falar de diversas formas, né? Uma delas é, por exemplo, eu tenho necessidade de agradar os outros e estou num cargo de liderança. Eu queria que todo mundo da minha equipe estivesse bem. Eu quero ter um clima maravilhoso na minha empresa. Né? E aí eu sou esse líder. Então esse líder, ele tá... É que você tá dando risada. Tá vendo? Né? E aí, cara, eu não vou conseguir me mexer. E aí eu acho que as pessoas... Porque daí eu faço algo pro Carlos e aí o Rafa fica chateado. Ou eu faço algo pro Rafa e o Carlos... Então eu começo a sofrer na minha liderança. Porque eu tô com um desafio que é uma trava emocional. Que é uma necessidade de agradar. Né? Ou pessoas que às vezes têm grandes conteúdos ou estão há bastante tempo estudando e não conseguem falar sobre o assunto. Eu tive uma mentorada agora, há 19 anos ela trabalha no financeiro de uma empresa. E ela falou, toda vez que a diretora dela chegava para perguntar para ela travava. Estou falando de uma mulher de 50 anos, 20 anos trabalhando na mesma empresa. Precisa ser isso? Não. Faz sentido isso? Não faz, mas isso acontece. E aí, por quê? Porque há uma trava emocional relacionada à minha inteligência, relacionada se eu sou importante ou não sou, se eu sou competente ou não sou. E aí, quando você tira isso, hoje ela conversando, eu já não tenho mais isso, eu respondo ela na hora. Até esses dias ela olhou para mim, o que está acontecendo com você? E ela falava assim, eu ficava tão chateada porque eu saía da sala, ou ela, minha diretora, saía da sala, a resposta vinha. E eu ficava bravo porque eu já sabia daquilo, mas eu não conseguia dizer para ela. Entende? Então, isso tudo trava teu crescimento, trava tuas promoções. Né? E aí a gente precisa estar atento a isso, olhar, porque a gente fica ignorando. Eu falo, olha para aquilo que você ignora. Cara, inclusive você falou uma vez que eu tava com uma trava e foi o seu direcionamento que eu falei assim, realmente
ele me trouxe um ponto, deixa eu analisar. Aí eu comecei a entender o cenário, se entender o contexto. Beleza. E aí, é interessante, né? Porque quando você tem um conhecimento, você aumenta a sua responsabilidade de consciência. Tá, então, pô, sou um homem, não sou menino. Então, se eu tenho essa trava, eu preciso resolver. Daí eu resolvi. Então, cara, isso é muito realidade, sabe? E o que é interessante, como você não tem tanta maturidade ou muito conhecimento, você realmente precisa de pessoas fora pra falar assim, ó, tá, entendi sua linha de raciocínio, tá, vamos construir, vamos ver, tá, encontramos aqui provavelmente uma das suas travas. Então você precisa resolver essa trava. E isso faz muito sentido. E pensando nisso, João, como, eu vou dar um exemplo agora para um dono de uma empresa, para um CEO. Okay. Como isso costuma ser talvez menos evidente, mas eles também têm travas. Como identificar essas travas? Tem um monte de travas, não tem pouco, tem um monte de travas, sim, tem. Porque assim, ó, o crescimento em uma área da tua vida não garante abundância. Porque tem muita gente que é, cara, muito bem sucedido financeiramente, tem dinheiro pra caramba, tem empresas. Aí você vai olhar a família é uma destruição só. Nesse lugar aqui tem muitas coisas que precisam olhar. Então existem, né? Existem travas, com certeza existem. Porque a palavra vai dizer que em Isaías, eu te darei o poder de você encontrar tesouros escondidos. Então, dentro de nós, tem muitas coisas que, ao longo da nossa vida, vão sendo transformadas, renovadas, alteradas. O que a gente precisa continuar sendo esse minerador. E olhando para dentro de nós, qual é a versão que ainda existe melhor? E aqui a grande trava do empreendedor ou do empresário bem-sucedido é que ele acha que porque ele ganhou dinheiro, ele é alguém. A gente acha que porque eu tenho algo, eu sou alguém. Se eu tirar esse algo de você? Deixa eu te fazer uma pergunta que mexeu comigo há 3 anos atrás e agora voltou a ela de novo e para eu conversar com os meus mentorados e tudo mais. Que é assim, ó, como é que ensina para um surdo e mudo que ele também é cego? Pensa aí comigo, você de casa. Como é que ensina um surdo e mudo que ele também é cego? Como é que ensina para um surdo e mudo que ele também é cego? Gesticulando? Cara, então, é uma boa questão, mas eu não quero entrar nas pessoas que têm essas dificuldades mesmo físicas, né? Mas pensa num cara que não não se posiciona, não diz aquilo que pensa ou aquilo que sente, ou esconde, mascara tudo. Ou aquele que também, esse cara não fala e também ele não ouve ninguém. Ele não ouve, ele não aceita um feedback, ele não aceita um retorno, ele não escuta uma novidade, ele não quer, tá só dentro da cabeça dele. Como é que faz esse cara enxergar que tudo isso está atrapalhando a vida dele? Ele sofrendo as consequências e vivendo até ele quebrar a própria cara e entrar em consciência. Esse é o maior problema de... Lembra quando a gente conversa e alguém vem e traz às vezes uma palavra, e eu sou esse cara às vezes, então eu não posso exigir de você que você enxergue isso logo de cara, porque às vezes, cara, eu tô surdo, mudo e cego. Então o nosso trabalho por muitas vezes é falando assim, cara, deixa eu trabalhar a surdez, deixa eu trabalhar esse negócio, você está mudo, ou talvez eu estou cego. Eu era cego, eu sempre achei que eu dava conta de tudo sozinho. Controlador, quando eu não percebo esse controlador que há em mim, eu gosto de ter controle das coisas, eu gosto de antecipar as coisas, né? E o que de fato a gente consegue antecipar, então isso eu vim aprendendo na prática. E aí Deus veio mostrando, tá vendo? Surdo, mudo e cego. Surdo, mudo e cego. E a gente fica batendo na parede. E é umas sacadas assim que vai mexendo com a gente, né? Pô, legal. Vai mexendo com as pessoas. Essa reflexão é boa. Como é que eu ensino um surdo e um mudo que ele é cego? E você vai se deparar com muita gente assim, e alguns deles a gente precisa se afastar. Alguns deles a gente se afasta, porque não tem o que eu fazer. Ele ainda está surdo, mudo e cego. Ele não quer ver, não quer enxergar, não quer falar sobre. E ele quer que a vida dele melhore. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Mas quando você fala que tem que se afastar, qual que é a linha de raciocínio? Assim? Porque eu estou numa reunião e eu estou conversando com alguém que não quer falar sobre o assunto, não ouve ninguém. Uhum. O que eu vou fazer?
não quer enxergar que isso é um problema. Eu tô com uma pessoa que está com um problema na família, com um problema de relacionamentos, está com um problema no casamento, mas não quer falar a respeito, não quer uma ajuda a respeito. Surdo, mudo e cego. E acha que aquele casamento é o casamento perfeito. Legal, cara. Mas olhando para uma parte prática, para o pessoal que está assistindo aqui, como você entraria numa reflexão, como você instruiria para uma pessoa que está assistindo, seja qual ela que for, se é estagiário, se é CEO, se é profissional liberal, se é gerente, se é um especialista, para ele realmente construir uma reflexão sobre as possíveis travas que eles têm? Então, primeiro, né, se eu estou falando dessa situação do surdo, mudo e cego, é isso ainda? Então, se eu estou nessa posição, eu diria para você, comunica de diversas maneiras. Você vai falar de uma forma, então eu vou conversar com você e vou trazer um relatório. Cara, a pessoa não gosta de relatório, não funcionou. Cara, eu vou ter que trazer uma imagem, vou ter que trazer um vídeo, eu vou ter que desenhar, eu vou ter que falar, eu vou ter que expor. Né? Então, eu preciso mudar a minha forma de comunicação com essa pessoa. Então, primeiro, comunica de diversas formas. De diversas formas, de diversas maneiras. Não, porque não dá. Ele é surdo, mudo. E deixa eu te falar, talvez você seja essa pessoa. Sim. Não é para a gente falar sobre o outro, porque tem áreas da minha vida que eu também sou surdo, mudo e cego. E quem vai nos liberar isso? E eu acredito que aqui é o Espírito Santo. Então, quando você está num ambiente que há um processo de transformação, né? Que une tudo isso, cara, eu digo para você que você sai de lá diferente. Você vai perceber coisas diferentes. Né? Tem uma coisa que as pessoas... Deus me ensinou uma coisa esses dias. É na dor. Deixa eu te falar, eu tinha uma empresa que se chamava Prosperice. Por muito tempo eu me questionava cara, eu estou numa tremenda dificuldade financeira no fluxo de caixa da empresa, e eu estou falando de prosperidade. Aquilo eu me senti um hipócrita, né? E aí até que Deus me falou assim, cara, é na dor, João, é na dor que você vai falar. Então às vezes você está quebrado, mas você vai falar disso que está quebrando o teu coração e isso vai quebrantar as pessoas. Por isso que eu digo para você de estar pronto, porque muitas vezes é isso que faz com que dê certo aquilo que você está fazendo. Né? A gente precisa viver, sabe? Precisa viver as situações as quais nós estamos passando, digerindo, claro, digerir, viver, mas é na dor. E hoje alguém contou para nós que há um mundo que é tudo gostoso. Que é tudo próspero. Não, quando eu estiver nesse cargo vai ser maravilhoso. Pega o meu para ver. Pega esse, vai ajudar. Não, ó, eu sonhava em ser mentor, em ser treinador de pessoas. Aí você perguntou a minha história. Eu com 22 anos escrevi que com 30 eu estaria dando palestras, fazendo mentoria, fazendo isso. Eu cheguei nesse lugar. Cara, é pesado. Pesado. Pesado pra caramba. E aí? Agora tem outros objetivos, né? Para 36 eu tenho os objetivos que eu sei que está sendo cumprido, que eu vou chegar lá. Né? Eu sou essa pessoa, né? Eu tenho planos, eu tenho meu caderninho de metas assim, legal, com cara. esse planejamento. Porque eu funciono assim, né? Quando a gente está perdido, demora muito a bússola acertar. Então eu preciso dessas metas. Legal. Por isso que foi tão importante para mim aquela conversa. Ó, se você está aqui, se o Carlos for para fazer algum evento, vá, porque ele vai ajudar você a enxergar coisas que você não está enxergando na tua empresa, não tenho dúvida. Amém, cara, muito obrigado. João, eu vou voltar e assim, eu entendi que você, quando a pessoa é surda, a pessoa é muda, a pessoa é cega. Ok. E aí a gente está tentando comunicar com ela. E aí você falou, muda a comunicação. Eu falo para o meu time que comunicação existe em vários pontos. Existe o canal de comunicação, existe como o interlocutor ele escuta, e existe como você vai passar essa informação. E aí muitas vezes a gente falha no canal. Eu vou dar um exemplo. Em uma empresa que eu trabalhei, o financeiro trabalhava via Skype, o time de contabilidade era Teams, outros era WhatsApp, vendas era WhatsApp, e aí tinha, cara, vários canais de comunicação. E hoje, com o meu time, eu falo assim, cara, entende qual que é o canal de comunicação que a pessoa responde mais rápido, dispara a informação por lá, uma informação rápida.
Mas, cara, vai lá. Se você precisa daquilo, vai lá pessoalmente e explica para a pessoa. Porque uma mensagem ela pode ser interpretada de acordo com o sentimento da pessoa naquele momento e do estresse, enfim, tristeza, etc. Beleza? Porque falando você consegue passar o sentimento, consegue passar por, inclusive, tranquilidade para a pessoa. E oficializa. Então, sempre 3 canais de comunicação. Mas eu entendo que existe, além desses canais de comunicação, você pode mandar uma imagem, você pode mandar um texto, ou pode mandar um áudio. Então, são, digamos, análises sensoriais. Isso eu achei bem legal. Então, além dos como você mandar, é importante saber quais são os canais. Mas, cara, eu puxei esse ponto com você. Mas vamos supor que existem várias pessoas que estão nos assistindo que falam assim, beleza, eu não quero que o outro fale nesse primeiro momento, eu não quero que o outro fale das minhas travas emocionais. Eu sou surdo, mudo e cego. Eu quero fazer uma autoanálise de quais são minhas travas emocionais. Qual dica você daria para essa pessoa que quer fazer a autoanálise? Não faça isso sozinho. Porque um machado não se afia sozinho. Para você enxergar sozinho as suas travas é muito difícil. Então, cara, posso dizer uma coisa? Tem conteúdos, né? Falei para vocês. Cara, tem Paulo Vieira, tem Pablo Marçal, tem uma quantidade de treinadores na internet que tem vídeos que vão despertar em você coisas. Essa é uma forma, ok? Busque conteúdos que estão falando disso porque você precisa de alguém para te trazer. E autoanálise, boa. Então agora me veio uma resposta que eu acho que eu sou mais objetivo em relação àquilo que você pediu. Tudo o que está me incomodando não está no outro, está em mim. Então, por exemplo, uma pessoa falou assim, não, porque você começou a gritar. Aí eu falei, cara, mas eu não estava gritando, eu estava falando com autoridade. Eu não estava gritando. Eu lembro do que eu falei. Eu não estava gritando, né? E aí eu falei assim, mas o desafio que ele tem é de autoridade, tanto que se alguém falar com uma maior firmeza, aquilo o incomodou, que ele achou que aquilo era um grito. Então, tudo aquilo que está te incomodando, não, essa pessoa está gritando, essa pessoa está me afrontando, o afrontado é você. Essa pessoa está me humilhando, eu sou humilhado. Essa pessoa olha para você. Então, primeira coisa, tudo aquilo que está te incomodando, está te deixando, não, eu estou procrastinando porque o outro está indeciso. Cara, isso está gerando em mim. Então, essa autoanálise seria, cara, tem coisas que a minha esposa fala que me irrita. O irritado é quem? Você. É em mim. Eu preciso olhar para cá. A maior parte das pessoas fica querendo resolver o outro. Murmura e olha pro outro. Vou dar um exemplo para que vai ajudar quem está em casa. Assim, eu tenho um amigo que ele mora em São Paulo, então naquele trânsito, não sei se você já pegou aqueles trânsitos naquelas vias, como é que é o nome das ruas lá? Isso. Então tem 4 pistas ou 5 pistas, e ele está no lugar onde ele precisa pegar um retorno, ele está na pista do meio. Então ele tem que mudar de faixa e depois pegar o retorno, exato. E aí ele começa o trânsito parado, engarrafado, aquela coisa toda, e ele começa a dar seta e começa a jogar o carro. Quem está passando no meio dos carros? Moto. E ele tem o que ele fazer? Não. Ele precisa jogar para o lado, ele precisa pegar o retorno. E aí quanto mais ele entra, o que os motoqueiros começam a fazer? Buzina, até que vem um e dá um tapa no retrovisor dele. O que ele sente? O que você sentiria? Naquele momento, um pouco de ira, velho. Raiva, ficou puto, raiva. Aí e como é um cara que trabalha treinando pessoas, ele começou a se regular e tal, ok? Mas o que ele precisa fazer? Ele precisa entrar. Então ele vai entrando com o carro de novo, mais um motoqueiro agora vai e chuta a porta dele. O que ele sente? Ira de novo. Raiva de novo. Como é que resolve essa ira? Vai adiantar o motoqueiro? O motoqueiro, quem gerou a ira em mim dentro do carro? Foi você mesmo, foi a sua reação. O motoqueiro é só o gatilho. Essa ira já está dentro de mim, entende? Então, quando a gente passa na vida olhando para os motoqueiros, para as situações, eu tinha uma pessoa que falava assim, eu odeio quando o cliente não paga. Não, me dá uma angústia, me dá uma ansiedade. Cara, todos os dias, talvez você vai... No caso deles, era todos os dias ele vai ter um cliente que não vai pagar. Então, todos os dias você vai sofrer. Então, para de olhar para os clientes e olha para você. Ajusta os processos, ajusta as coisas. Mas, cara, inevitavelmente, se você tem 100 clientes pagando,
1 ou 2, 3, você vai ter inadimplência. É, probabilidade, cara. E você vai ficar puto com... Então, esse ficava puto. Uhum. Então, por quê? Porque não conseguia entender, olha para si. E aí a gente passa... Então, aqui tá os bloqueios, né? Porque daí eu estou o tempo inteiro olhando para fora e as coisas se repetem na minha vida. Entende? Então, eu preciso parar de olhar para o motoqueiro e olha para si. Porque não adianta, eu preciso pegar o retorno, eu preciso viver isso. E eu não tenho o que eu fazer, porque se eu descer e bater no motoqueiro, eu vou apanhar de todos eles ainda, pior ainda. Olha que situação. Né? Então eu preciso olhar para mim, não é o outro. A inteligência emocional, por Daniel Goleman, ele vai trazer assim, ó, é a tua capacidade de lidar com você, compreender o que está acontecendo com você, compreender o que está acontecendo com o outro e lidar com isso tudo no ambiente. Aí o que as pessoas fazem? Vamos lidar com o ambiente? Vamos arrumar todo o ambiente. Aí depois eu aponto para o outro e quero arrumar o outro, quero ajudar o Carlos a ser diferente. E por último eu olho para mim. Inteligência emocional é o contrário. Primeiro você se resolve. Você estando bem, eu digo para as pessoas, cara, se você estiver bem, você já está fazendo bem ao mundo. Cara, arruma a tua casa, arruma a tua calçada, cuida da tua vida. Faz sentido isso, Carlos? Porque, cara, organiza você bem, o restante das coisas vão estar bem. Mais fácil, né, de estar bem. Agora, daí eu fico tentando cuidar dos outros, e eu fico pior do que eles. Porque eu sou uma fonte vazia. O que é a fonte vazia? Jesus, quando ele está encontrando aquela mulher em Samaria, não é que ele está passando, ele está indo a Jerusalém, se eu não me engano, então ele vai passar em Samaria. E ali eles tinham uma rixa, né, de Samaria com os judeus. E aí essa mulher está indo buscar água. Essa mulher, ela se vê como uma fonte. Ela está dizendo, não, eu pego. Daí Jesus fala assim, você me alcança uma água? Como assim você está pedindo água para mim? Uhum. Porque ela se vê como uma fonte. Ó, eu tenho todo o recurso. Deixa eu fazer pelo meu braço. Eu trouxe a jarra. Você nem uma jarra tem para pegar. Como é que você vai pegar se você não tem nenhum balde para pegar água? E aí, isso somos nós sendo a fonte. Isso sendo nós querendo alcançar para todo mundo. E aí Deus falar para ela assim, se você soubesse quem eu sou, você que me pediria água. E ela ainda olha, capaz, você não tem nenhum jarro para nada. A gente faz isso na vida. Não adianta eu pedir para Deus, Deus não vai ter um funcionário novo para me mandar. Deus não tem o dinheiro que eu preciso do dinheiro. Não é assim que a gente faz a mesma coisa. Então a gente está querendo ser essa fonte. E aí começa essa conversão dessa mulher. E Deus começa a mostrar para ela que Ele é a fonte. E aí quando essa mulher encontra-se com a fonte, agora ela abastecida por aquilo que Deus deixou nela, aquilo que Jesus preencheu nela, ela sai por Samaria falando daquilo e ela converte muitas pessoas naquele dia. Ela foi abastecida. Exato. É assim somos nós. Nós somos fontes vazias. Em Jeremias tem uma palavra que vai dizer assim, vocês trocaram a fonte que jorra água viva por cisternas furadas. E assim somos nós, buscando no dinheiro, buscando no trabalho, buscando na nossa dedicação. Ó, nós dois estamos aqui, sexta-feira à noite, trabalhando, gravando um podcast e tal, né, de uma rotina pesada, que eu sei como é a sua, né? A nossa, então, né? A nossa, ok, então sabemos por quê, mas nós sabemos que nós não somos a fonte. Porque senão nós não aguentamos 2 semanas assim. Se a gente não buscar em Deus. A gente não pode buscar um conforto em Deus. E isso é legal, cara, porque uma das primeiras... Acho que foi a primeira vez que eu levei a palavra no clube. Eu levei a passagem onde o Pedro caminha sobre as águas. Você estava nesse dia? Não vou lembrar, assim, porque eu já... Algumas palavras suas lá, né? Assim. E essa, cara, essa me arrepiou muito, porque uma das reflexões que eu trouxe é que primeira coisa é que a gente tem que manter o foco e a fé em Jesus Cristo. Então é muito importante, porque é a nossa fonte. A gente precisa focar lá. A gente precisa buscar lá. Porque o mundo em si, ele é um turbilhão de emoções. Ele é um furacão. E é isso que estava acontecendo na tempestade. O mundo é uma tempestade. Não existe estabilidade. É aquela história, né? O mundo não é um arco-íris. Na verdade, está mais para uma guerra. Só que o que é interessante, cara, quando você tem foco e fé em Jesus... O seu coração tem paz. E quando você tem uma paz no seu coração, não importa o que está acontecendo.
E naquele momento Jesus foi tão perfeito para ensinar para Pedro que Pedro desafiou Jesus: se tu és Jesus mesmo, me faça andar sobre as águas. Se me faça acontecer um milagre. E aí Jesus vai lá e faz um milagre para você. E isso acontece muito. Muitas vezes a gente somos Pedro. E aí ele anda, só que ele tira o foco, porque ele fala assim: Pedro, ande sobre as águas, mas olhe para mim. Então, tipo, foca em mim, fé em mim, viva o seu milagre. Mas o vento bate, ele se desespera, olha para o lado, ele afunda. E aí quando ele afunda, ele entra em desespero. Quando ele entra em desespero, ele, pelo amor de Deus, me ajude, me salve. Aí ele fala: pô, homem de pouca fé, eu te fiz andar sobre as águas. E aí ele sobe, tira o Pedro, e eles continuam andando sobre as águas e vai até o barco. Quando isso acontece, Jesus fala: calma-te vento, acalma-te mar. E tudo para. E aí a primeira reflexão que eu tive: cara, Jesus mandou acalmar o vento e acalmar o mar. Ele podia fazer isso. Mas por que ele não fez antes? Porque tinha uma linha de raciocínio muito simples. Ele precisava mostrar para Pedro que o milagre é possível. Ele precisava mostrar para Pedro que o que importa é o que está dentro, não o que está fora. Então, esse é o ensinamento é um dos ensinamentos daquele versículo. Ele te pôs no milagre, você saiu do milagre, você voltou para o milagre e mostrou: cara, o que é importante na nossa reflexão, o mundo não é um arco-íris, o mundo é uma guerra, mas o que é mais importante do que você está numa situação difícil, você está num deserto difícil, mas o que é mais importante é o que está no seu coração, que é a paz em Cristo. Se você tem a paz em Cristo, as coisas ficam mais fáceis. E eu digo para as pessoas, né? Os teus problemas vão aumentar ou vão diminuir? Os problemas tendem a aumentar. Se você crescer, teus problemas aumentam. Por quê? Porque antes você tinha uma casa que te custava R$5.000 por mês, ou R$2.000 por mês, R$1.000 por mês. Daí você cresceu, comprou uma casa melhor, agora ela custa o dobro. Então, cara, é bom, os problemas vão aumentar. E o que vai aumentar? A sua paz. Por quê? Porque quando você se depara com aqueles problemas da casa de 1.000, você fala assim: cara, não é um problema. Daí chega aquele cara todo esbaforido para você, né? Ou levando isso para o mundo corporativo. Você hoje talvez está muito preocupada com um relatório que você precisa entregar, a primeira vez que você está fazendo, né? Ou algum indicador que você precisa fechar e tal. Você está muito preocupado, angustiado, ok. Aí você passou por aquilo e tal, sobreviveu, viveu. Daqui a pouco você está agora... Seu indicador é 5 vezes aquele valor, ou talvez agora você está cuidando de mais indicadores, né? E aí vem aquele teu analista, aquele teu estagiário todo ansioso, estressado, você vê ele nervoso com aquilo. Aí você diz para ele assim: mas por que você está se esquentando a cabeça com isso? Não, isso aqui é simples de você resolver, tal. Né? Por quê? Porque os nossos problemas foram aumentando. E a minha paz para resolver os problemas também. Jesus, ele veio anunciar para nós, Carlos, a paz. Ele veio trazer paz para quem estava perto e paz para quem estava longe. Ele não veio trazer riqueza. Ele fala assim: viu, você precisa de dinheiro? Busca lá no peixe lá, por favor. Precisa pagar um tributo aqui? Busca lá no peixe para mim. Entende? O dinheiro, ele vai estar à tua disposição. Ele vai, cara, é só a gente fazer o nosso trabalho bem feito, se dedica, estuda, rala, trabalha as tuas emoções, trabalha as tuas travas. Cara, se trabalha, você vai ver que o dinheiro vai vir, vai demorar, vai vir em 2 meses? Não vai demorar 1 ano, 2, 3, 5 talvez, mas ele vem. Ele vem. Né? A paz é com Deus. A paz é com Deus. Então, se você tiver, eu digo que uma pessoa em paz, ela é muito mais perigosa. Porque ela tem discernimento para agir, para reagir. Deixa eu te fazer uma pergunta que é legal para o pessoal em casa. O que é melhor ser, proativo ou reativo? Eu já sei a resposta. A gente conversou sobre isso? Então, né? Eu respondi a primeira vez proativo, mas é melhor ser reativo. E eu também proativo, cara. Proativo, mas é reativo. Por quê? Porque o proativo, ele tá o tempo inteiro querendo, cara... Viu? Como é que faz para acertar? Então eu estou o tempo inteiro antecipando situações e estou dentro de uma ansiedade. O reativo consegue estar presente. Talvez a gente poderia falar isso em outro momento, né? Mas eu estou tão presente, eu vejo o que está acontecendo e reajo àquilo assertivamente. Não é a reação de, meu Deus, eu estou morto lá, procrastinador, não faço nada. Aí não é essa a reação.
é você não estar preso à tua ansiedade de acertar. Quando eu não estou preso à necessidade de acertar, o que nós vamos falar? Carlos, como é que eu vou fazer? Qual frase? Quando é que eu vou soltar uma frase de efeito para virar o corte para o nosso podcast? Se nós ficar focado nisso, a gente não faz um bom conteúdo. Sim. E tem gente que está o tempo inteiro focado em Corte. acertar, em corte, ou em acertar, em acertar, em acertar, em acertar. O que eu preciso fazer? Cara, o que o João está fazendo? O que o Carlos está falando? Cara, a resposta está no Carlos. A resposta está no Carlos. Eu tenho um diferencial nos meus treinamentos porque eu tenho todo um conteúdo, eu tenho um checklist que eu preciso bater. Mas eu não tenho um roteiro. Assim, dizer para você que eu vou falar A, B, C, eu treino. Quem já me via, principalmente no início da minha caminhada, eu falo sozinho um treinamento, sozinho, assim, entro numa sala, sozinho, Carlos, e ficava lá 2, 3 horas repetindo sozinho. Como se eu tivesse 20, 30 pessoas, conversava com elas e debatia e trocava ideia ali sozinho para eu treinar. Eu fico com aquele conteúdo pronto. Fora as vezes em que eu repassei na minha cabeça. Isso é inteligente, eu preciso disso. Mas aí eu preciso, agora na sala, eu não vou ficar preocupado com aquilo que eu preciso eu falar. Eu quero saber o que as pessoas precisam. Então, quando eu começo a receber delas o que elas querem, aí eu não estou mais falando o que eu quero falar para elas. Mas eu estou dizendo agora o que elas precisam receber de mim. E aí a transformação acontece. E eu só consigo fazer isso em estado de presença. Então, se eu ficar pensando como é que eu vou fazer para acertar o Carlos, para gerar uma transformação no Carlos, eu não vou conseguir. Porque é o Carlos que sabe isso. Legal. É assim, gente, ó, tem que ter maturidade para discernir, porque eu entendi, né? Mas tem que ter maturidade sobre ser proativo ou reativo. Porque quando o João fala de ser reativo, é de estar em estado de presença, entender o ambiente e reagir da melhor forma possível. O fato que a ação de proatividade ela é muito importante. Você está fazendo, você já faz os seus processos, já está fazendo isso tudo muito bem. E você quer fazer algo novo, você quer perguntar, você quer aprender, isso é importante. Mas só entenda que é um contexto disso, que é melhor, digamos que no dia a dia, né? Deixa eu dar um exemplo melhor para isso, que está dentro da minha caminhada, então. Quando eu estava sendo instruído a virar instrutor, então tinha alguém me preparando para isso. Então, eu tinha um tempo em que eu precisava, a pessoa ficava de pé e eu tinha 2 minutos para ajudar ela a gerar uma transformação na vida dela. Então, esse era o meu tempo, 2 minutos. Então eu parava ali e ficava assim, meu Deus, como é que eu vou acertar? Tá, olha para ela, o que eu vou dizer que vai gerar? O que eu vou fazer? Então eu ficava ansioso por isso. E aí quando eu pensava quanto tempo ia, dava 30 segundos, 40 segundos, dava 1 minuto, eu já tinha que ter... Aí na minha ansiedade, eu não conseguia achar esse ponto. Em outros momentos era tão simples, aquilo parece que saltava da pessoa e fazia. Ok. E aí eu estava conversando com alguém, ele falou assim, ó, é só você parar de se preocupar com você e se preocupar com o outro. Eu falei, não, mas não é isso. Por quê? Porque eu estava preocupado em acertar, em ser proativo, em mostrar para os outros que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então a minha proatividade em relação a isso, né? Então quando eu simplesmente estava ali e falava, deixa eu fazer meu trabalho, e aí aquilo que vem do outro, sabe? Então, é tirar essa ansiedade. Porque por muitas vezes é uma proatividade que ela é burra, né? Principalmente quando a gente é muito novo. Então e eu acho bom, tá? Eu prefiro você segurar o louco do que empurrar o burro, né? Então, continua sendo um doido, vai fazendo. Mas com o tempo você vai perceber que você vai conseguir ter mais presença. Eu acho que eu realmente acredito que o conselho é bom para o mundo que a gente está hoje, sabe? Porque ele tende a ser um mundo muito ansioso, muito projetando para o futuro, muito imediatista. E aí essa mensagem do ser reativo de forma inteligente, ela é muito poderosa. Cara, eu queria voltar num tema sobre você falou sobre olhar para si, ver o que está incomodando. E o próprio, a gente falou do Paulo Vieira, né? O Paulo Vieira tem um livro, mano, muito pequenininho, muito bom, que é O Poder da Autorresponsabilidade. Caraca. E ele é muito prático. E esse livro, cara, fica a dica pra vocês, gente. Se vocês querem se desenvolver e aí começar olhando pra dentro, que é a dica que o João nos trouxe e faz muito sentido, cara, é um livro
pequenininho, cara, muito direto, muito prático e muito bom. Sei lá, custa R$40, é muito barato também, mas é um livro muito poderoso. Porque você vai entendendo, vai ter uma linha de raciocínio e você pode praticar aquela linha de raciocínio. É um livro prático, que te leva à ação. Então essa é a primeira dica para vocês, independente do cargo que você esteja. E só para dar um exemplo também, João, eu estava fazendo um one-on-one com uma pessoa específica, enfim, quem que seja, e ela tá falando, não, por que aquela pessoa é assim, por que é assim, não dá para trabalhar, e papapá, e diz não sei o quê, e não dá, e vai, e é impossível, lá, e eu já me vi nessa situação, cara, em algum momento. Olha para você, o que você pode fazer para sua vida ficar melhor? Independente do outro, muda a comunicação, faz de outra forma, se organiza, desenvolve seus gaps, que independente se eu estar aqui ou em outro lugar, você fazer isso agora é a melhor coisa possível. Então, larga da mão da murmura e age no que você pode controlar, cara. É o clichê do copo meio cheio, meio vazio, e nem que ele não esteja no meio, esteja 10% cheio, mas é os 10% que você controla. Então, se foca no que você consegue controlar e você consegue desenvolver, e muitas vezes está em você. Então, é a dica complementar e um pouco mais prática que eu dou junto com o João aqui. E deixa eu te trazer um conceito disso, que quem me ouvir falar disso não vai gostar e tá tudo bem, porque daí você vai passar a se compreender. É porque você tem dependência emocional dessa pessoa. Como assim, João? Eu não quero e tal, mas, cara, você está lá e você está querendo mudar o comportamento dela. Toda pessoa que me afeta e o fato dela me afetar, eu quero mudar o jeito dela, eu estou começando a construir uma dependência emocional sobre ela. Então, ou ela sobre mim. Entende? Então, eu preciso olhar para isso e entender que aquilo que ela faz não me afeta. Ou pode me afetar, tem que me afetar da menor maneira possível. Quando eu estou passando o dia pensando nessa pessoa, quando você só de não pensar, dorme. cara, ela vai estar na reunião, de novo essa pessoa. Cara, olha porque você está deixando, isso é dependência emocional. E como é que eu corto isso? Eu mantenho a relação, porque é uma relação que você não vai conseguir cortar, provavelmente, né? Porque você trabalha no trabalho, então eu mantenho a relação, o que eu corto é a interferência. Então eu começo a dizer, isso é meu e isso é dela. Ó, isso é meu e isso é dela. O que eu preciso fazer? Eu entrego o relatório, eu entrego isso e estabelecer limites. Então é preciso ter conversas francas e dizer, ó, isso que você faz me incomoda profundamente, então comigo você não faz. Esse tipo de conversa é muito importante. Você deixar o quanto isso te incomoda. João, mas quando eu falo com isso, a outra pessoa é difícil, gera problema. Vai comunicando de outras formas. Porque precisa ser comunicado. Toda comunicação que você faz, você vai construindo uma ponte. Entende? A construção da ponte. Às vezes a gente não enxerga a ponte, mas é porque você colocou o primeiro tijolinho e está embaixo da água ainda. Embaixo do lodo, mas foi o primeiro tijolinho. Então eu vou colocando outro. Vou colocando outro. E principalmente, eu vou tirando o poder que a outra pessoa está tendo sobre mim. Eu começo a tirar aquilo. Porque também eu posso falar, eu posso me posicionar, né? E isso é dependência emocional. Ninguém vai gostar de, eu sou dependente emocional de alguém que muito forte. Que é um filho da mãe, entendeu? É muito forte. A partir do momento, gente, isso requer maturidade, tá? Eu já tive essa conversa com o João, inclusive. E ele falou, você tá dependendo emocional de tal pessoa. Eu disse, mentira, não é. Eu falei assim, você tá. Eu falei, não tô. Você tá. Eu não tô. E no meio do café, cara, você tá. Eu não tô. Foi muito legal, cara. E aí, muitas vezes, quando você é afrontado, e eu gosto de pessoas que nem o João, que porque você dá liberdade também, não é com todo. Porque você tem um coração aprendiz, né? E eu perguntava, né? Posso? Pode bater? Não, posso. Porque tem que ter um coração aprendiz, porque não é todo mundo que aceita alguém dizer essas coisas. Não é, gente. Não é. Não é. Mas inclusive, eu gosto, tipo, de ter conversas com o João, porque ele se posiciona quando ninguém quer se posicionar, gente. Tipo, eu falei assim, uma vez tava acontecendo uns episódios no clube, aí o João vai lá no meio dos encontros, né? E aí ficava assim e tal, e eu chegava, João, cara, obrigado, cara, porque precisa de uma pessoa para se posicionar em muitos momentos e as pessoas têm medo de se posicionar.
E eu comecei a tentar te ajudar nesse processo também, tá? É porque eu me lasquei muito, não acha que foi bonito não, é porque eu já me lasquei. Uma das coisas que eu falei antes, eu falei assim, ó, antigamente me travou muito, porque toda posição gera uma reação. Então, sabe, no clube nós temos ali 50 pessoas, na época nós tínhamos 80 empresários, líderes, tá, gente? 80 líderes, 80 cara que 80 cara que tem opinião. Então, quando você faz algo, gera uma reação, e gerava uma reação muito pesada contrária. Mas por quê? Porque eu também não tinha um discernimento, uma capacidade de comunicação que eu tenho hoje, né? E aí aquilo me refreava muito. Nossa, então, nesse momento de um posicionamento mais forte, eu me sentia muito mal, né? Me sentia mal e ficava mais em dúvida ainda, mas ao mesmo tempo o meu senso de capacidade, o meu orgulho de vai lá e faz, né? E aí com o tempo você vai organizando isso, né? Você vai ficando melhor, mais assertivo, porque nós precisamos, você precisa deixar claro. Aconteceu esses dias, né? Por exemplo, o Clube da Prosperidade, ele tem a gente tem os nossos pilares, e um deles é Jesus Cristo é o centro. Né? Então, daqui a pouco, de forma subjetiva, alguém começa a trazer os conceitos do judaísmo. Os judeus, eles não acreditam em Jesus. Alguns acreditam que ele é mais um mestre, né? Como é que é? Um rabi, né? É como se fosse um mestre. Sim. Não é um rabino, né? É um rabino. Isso, então. Eles não acreditam que Jesus é o centro. Então, quando você traz algo assim, precisa ter alguém que traga algo que ajude os valores daquilo que nós trabalhamos ali. Então, precisa alguém trazer. Aí, para ficar agradável e todo mundo gostar, você não vai falar. Preciso que você fale. E quando você fala, alguém vai reagir mal. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Porque não é uma afronta, não é nada. É só assim, viu? Nesse ambiente, Jesus é o centro. Jesus é o centro. Você escolhe se está ali ou não. Mas não é nem para excluir ou não. É falando assim, ó, pessoal, aqui é assim. Aqui é assim. E as pessoas não entendem isso. Seja qualquer coisa que você está trazendo. Então, tem lugares onde você tem isso está sobre você. Não está sobre os outros. Então tem coisas que está sobre aquela pessoa. E, ok, agora é o meu momento de fazer isso. Daqui a pouco não é mais sobre você, agora é o outro que precisa fazer. Né? Então a gente vai crescendo, vai amadurecendo, sabe? Isso aconteceu muito comigo. Eu bati muita cabeça, Carlos. Muito mesmo. Eu acompanhei o processo e bati também e aprendi bastante, cara, com você, observando a sabedoria, mas também se posicionando. E Deus levanta. É interessante que a gente vai revezando, né? Tem um que vai, outro que vai, e a gente vai construindo junto. E aí, voltando pra história, cara, e o pessoal falando lá e tal, e a mensagem é: se você está perdendo o sono, se você está mais murmurando do que agindo, se a todo momento o nome daquela pessoa vem na sua cabeça. Cara, dependência emocional. Dependência emocional. E aí a dependência não é que dependência emocional parece muito, eu amo essa pessoa. Não, você tá meio que odiando, né? E isso tá fazendo que você pare, que basicamente te freeze, né? Tipo, te congele e você não age. Então, se você perceber isso, para você, se existe um nome recorrente, que você reclama que não faz as coisas porque a culpa é daquela pessoa e que você não está conseguindo ter um bom dia ou não está conseguindo fazer um bom trabalho, desculpa te falar e eu vou talvez traduzir de outra forma, você está dependente emocionalmente desta pessoa. E o João trouxe como tirar essa dependência. E cara, se por algum motivo você comunicou, você tentou fazer, realmente intencionou, e muitas vezes você precisa abrir seu coração, e isso traz fragilidade. Você se pôs numa posição de fragilidade, jogou limpo, fez aberto, falou, comunicou de várias formas, se posicionou forte, se posicionou de uma forma mais tranquila. Não deu, cara. Aí é um ambiente que está te expulsando. E tá tudo certo. Realmente pode ser que aquele ambiente não é para você. E tá tudo certo. Porque se você se bloqueia de estar naquele ambiente, às vezes por orgulho, você está bloqueando a oportunidade, você está fechando a porta que Deus está abrindo em outro lugar para você, sabe? Então, realmente traga essa reflexão, porque
Gente, isso é mais normal do que vocês imaginam. É porque aqui nós vamos se desprender. Tem o despreendimento, né? Então, eu gosto de falar isso para as pessoas porque Jesus, ele está em um determinado momento, chega um homem para ele e fala: Jesus, eu quero seguir você, mas eu preciso ir enterrar meu pai. E aí Jesus fala para ele: deixe os mortos com os mortos. Se você não for capaz de abandonar seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos para me seguir, você não serve para a obra. Deus nesse momento foi bondoso, Deus foi amor nesse momento. Deus é amor puro. Deus foi amor. Ele está deixando para nós uma coisa: se despreenda. Se despreenda, seja livre, seja despreendido das coisas. Ele não está dizendo para você cortar relações. Ele está dizendo para você se despreenda, para você ser um cristão, para você viver os seus princípios, para você viver as coisas que têm valor na vida, você vai ter que ser uma pessoa despreendida. Essa foi a homilia da última missa, né? Não sei, não sei. Porque a gente precisa ser despreendido. Isso é desprendimento. Então, a dependência emocional é porque assim, ó, como eu tive que trabalhar muito isso em mim, né? Porque quando eu estou exercendo liderança de muitos líderes e muitas dessas pessoas são pessoas que eu admiro. Então, aquilo que elas fazem me afeta. E aí, aquilo que eu queria que elas mudassem, entende? E aí, conforme eu tento... Então, pensa só essa relação, olha só. Estou eu e a minha esposa. A minha esposa faz algo que me afeta. Aí eu quero mudar ela para ela parar de fazer. E quando eu vou falar para ela: amor, pá, você é muito chata, você tem que parar de ser assim. Aí o que ela faz comigo? Ela é mais chata ainda. Então eu fico no loop alimentando negativo. Esse veneno. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso compreender que eu preciso mudar a mim. Eu preciso trabalhar o que, cara, tem que parar de me afetar isso. Aquilo que ela está fazendo é dela, mas isso não pode me afetar. E quando a gente está falando de marido e mulher, é mais difícil porque nós somos uma só carne. Mas nas relações corporativas ou nos outros ambientes, eu preciso me desprender disso. Sabe, eu posso me desprender da minha necessidade que eu tenho do outro fazer o que eu quero, do outro fazer da maneira como eu quero. Eu não gosto do jeito que ele fala. Pelo amor de Deus. Eu não gosto do jeito que ele fala. Então, se acostuma. As pessoas não vão dizer do jeito que você quer. As pessoas não vão ter a voz do jeito que você gosta, entende? Não existe isso. Isso é a nossa maturidade. Cara, tem tanta gente... As pessoas falam do Steve Jobs, né? O Steve Jobs era... o cara revolucionou nossa forma de se comunicar com o mundo. Você quer que o cara seja gentil, amoroso. O cara não pode ser tão perfeito assim na vida. Hoje a gente só está se comunicando da maneira como a gente se comunica porque ele um dia falou: vou botar tudo dentro de uma caixa. E essa caixa vai ser bonita, vai ser interativa, e vai ser diferente, e todo mundo chama de louco. Ele revolucionou isso, e aí imagina quantas pessoas falam assim: cara, para com isso, esse negócio não vai funcionar, esse negócio não vai vender, esse negócio não vai dar certo, esse negócio vai quebrar. Entende? Então, e aí, não, mas ele não fala de uma maneira agradável. Né? Então, esse despreendimento para o mundo corporativo é muito importante. Não, e pro mundo... E não é trabalhado ali no mundo corporativo. Ninguém fala disso no mundo corporativo. Não fala. Não dessa maneira como a gente está falando aqui. E, pessoal, se realmente, eu vou até já fazer o merchan do Café Gestão, se realmente esse conteúdo está fazendo sentido para você, e se você acredita que existem outras pessoas que precisam, e você sabe que tem outras pessoas que precisam, você sabe disso. Compartilhe o vídeo, se inscreve aqui no canal, bate no sininho, porque a gente semanalmente vai estar criando um projeto, tá no quinzenal, mas a gente está trabalhando por semanalmente sempre entregar bons conteúdos para você. Porque realmente o propósito do podcast é derramar na vida das pessoas, desde o CEO até o estagiário, do gerente ao especialista, e também, por os que muitas vezes são esquecidos, profissionais liberais. Então, compartilhe, porque nesse momento, foi o João que a gente falou, cara, eu tô no meu 100%, o João tá presente no 100% dele, na verdade no 1000% dele, e eu no 1000%. A gente tá longe, poderia estar descansando, poderia estar com a sua família, a gente quase cancelou por várias coisas, mas estamos aqui, porque o propósito não é só sobre nós, é sobre vocês, sabe? A gente está fazendo um papel como cristão. Em todos os momentos a gente está trazendo bons conceitos, boas ferramentas, mas a gente está semeando a palavra de Cristo. E em nenhum momento a gente está querendo te converter, nem querendo te salvar. Nesse momento a gente está semeando. Seja um solo fértil ou não, seja um solo pedregoso ou um solo seco, seja um solo adubado.
a gente está semeando. Então, nos ajude a semear, porque quando você direciona para outras pessoas, você também está semeando, você está multiplicando, você está escalando o nosso alcance aqui para que a pessoa que realmente precisa chegue nesse conteúdo. Então, faz isso com a gente que a gente está se dando o nosso 100% aqui para isso acontecer. E aproveitando também os disclaimers, João, quais são as suas redes? JoãoGuilherme.mentor. No Instagram. Né? E no YouTube você tá no YouTube é João Guilherme Mentor também. Legal. Então, cara, eu honro o João. O João tá, cara, trazendo muita informação, trazendo muito conteúdo, muita dica. Segue ele lá no Instagram, o pessoal vai deixar o Instagram dele aqui também. Então, acompanhe os conteúdos do João. O João traz as abordagens de forma muito diferente do que é o comum, e isso faz com que a gente construa novos conhecimentos, novos pontos de vista sobre o mesmo conhecimento, sabe? Fora disclaimers, vamos voltar. Legal. É porque assim, ó, existe... eu tava olhando agora ali café e gestão, né? Ó, é energia pra gente ter gestão. Não sei se eu tomo café pra me dar energia, né? Sei lá, quantos cafés eu tomo no dia, né? Então, a gente precisa ter energia para gestão, viu, gente? Eu não sei você, mas eu não sou tão o cara da gestão. Eu sou mais liderança, eu sou mais pessoas, eu sou mais gente, né? E é importante esse trabalho, porque se nós não tivermos gestão, eu acho que você pode falar até melhor disso, Carlos, quanto recurso a gente joga fora? Eu mesmo, por falta de gestão, eu já joguei muito recurso fora, muito evento que eu fiz fora. Por exemplo, de não aproveitar, eu faço muito evento, né, gente? Então eu faço palestras e eu não conseguia aproveitar os leads, por exemplo, de fazer um pós-evento bem feito. Eu não conseguia. Por quê? Porque faltava gestão. Não é liderança, não é competência assim no sentido, é gestão mesmo, de colocar processos, de colocar projetos, de mapear as coisas. E isso tudo, a gente precisa receber esse conteúdo. Sim. E principalmente como tem energia para isso. Como é que você tem energia para isso, Carlos? Cara, propósito para energia, e eu gosto muito, cara. A ideia realmente do café e gestão, café porque tem um vínculo importante, né, para todas as pessoas, mas a história do café é muito rápido para vocês. Eu comecei a tomar café por conta da minha avó. E foi a avó que morreu um tempo atrás, sabe? E ela que eu ia para casa dela e ela me dava uma xicrinha de café em todos os domingos. Então houve um vínculo com o café. Eu já fui viciado muito em café, hoje tomo muito menos, cara. Eu já tomei 4 litros de café num dia, cara. Não sei se eu tô nessa... Não tô tão viciado assim, não. Hoje em dia vai 500 ml, vai 800, mas enfim... e durante o podcast, se não tomar café, não faz sentido o nome do podcast, né? E gestão é realmente para ser aberto, tá, João? Porque existe a gestão processual, procedimental de ferramenta, existe a gestão de pessoas, liderança que a gente está trazendo aqui Sim. em vários momentos, né? Do desenvolvimento pessoal. Então, cara, a energia sai do propósito de transbordar, cara. E deixa eu falar de propósito. Pode falar. É isso que eu trabalho, né? Eu ensino as pessoas a encontrar esse caminho para acessarem o propósito. E esse caminho, ele não é um caminho para fora. Eu estou buscando lá fora. Eu estou buscando, cara, eu vejo pessoas, eu estou no meu trabalho, daí eu não estou feliz com aquilo que eu estou fazendo, então eu mudo de trabalho para ver se isso dá certo. Eu mudo o meu ambiente, eu quero fazer isso em outros lugares. Você não vai encontrar seu propósito assim. Não é assim que encontra propósito. Propósito por quê? Eu vou citar Steve Jobs de novo. Ele falando num discurso dele, não sei se você lembra de uma universidade, ele falou assim, eu aprendi sobre, não é gramática, sobre as grafias, sobre as escritas, né? Aquilo que nós temos hoje lá no Word, que você escolhe as... É o vídeo do Conecte os Pontos. Isso, Conecte os Pontos. Então ele vai dizendo um monte de coisas que ele passou em vários lugares e que daí ele conectou tudo aquilo em algo. E é isso que o caminho para a gente encontrar o propósito é viver esses processos e em cada lugar onde eu estou, eu cumprir os meus papéis. Então tem gente hoje que é líder, mas não cumpre um papel de liderança. É vendedor, mas não cumpre o papel de vendedor. É o gerente de vendas, mas ainda quer ser vendedor. Você precisa cumprir esse papel. Então se eu sigo o propósito desse papel, eu começo a ser transformado. Cada papel que eu tenho na minha vida, eu preciso entender o propósito, por que eu tenho esse papel e exercê-lo. Sabe? E conforme exercer os nossos papéis, o propósito de cada papel,
cara, vai exigir renúncias suas, transformações suas. Então, aí eu começo a viver transformações. E aí Deus vai te guiando para aquilo que você vai fazer. Porque o propósito, ele não é específico para a vida toda. O propósito é para aquele momento. Então, nós temos um propósito aqui hoje nesse podcast. Eu tenho um propósito diferente quando eu estou numa reunião com a minha equipe de marketing, por exemplo. Né? Eu tenho um propósito diferente quando eu estou no one-on-one com meus clientes, ou que talvez eu estou vendendo. Ali é um propósito de vendedor, de empresário. Né? Então, às vezes, eu fico fugindo dos meus papéis. Eu tenho o meu papel em casa de pai, que é diferente do papel de marido com a minha esposa. Então, aí tem gente que cumpre um papel de pai, mas não cumpre o de marido. Vai dar problema no casamento. E tem gente que cumpre o de marido, mas não cumpre o de pai. E não cumpre também os de filhos com os seus pais. Então, eu preciso entender esses papéis e ir cumprindo o propósito de cada um. E a maior parte das pessoas não está entendendo, não está olhando para isso, ou finge que não está enxergando. E quer viver uma vida abundante. Não é assim que funciona. Então, o que eu quero deixar como dica? João, a dica bem leve assim, como é que eu faria para encontrar meu propósito? Começa seguindo o propósito do papel que você exerce hoje. Então, eu estou na minha empresa, eu sou supervisor de vendas. O que um supervisor, qual é o propósito desse cargo? Cumpre ele à risca. Cumpra esse propósito. Com excelência. Com excelência. Isso, vai entendendo as coisas que você precisa deixar de lado e já vai começando a enxergar os próximos papéis que a vida vai te dar. E vai cumprindo eles. E aí as pessoas vão vendo a tua coerência. A coerência, quem você é, em que momento você está, tudo vai acontecendo. E aí daqui a pouco a estação vai mudando. E aí você vai exercer um novo papel e vai ter um novo propósito. Ah, legal, cara. Essa reflexão sobre os papéis e propósitos em momentos diferentes, em ambientes diferentes, faz muito sentido. Isso traz muita clareza, sabe? E falando sobre isso, teve um treinamento que eu participei seu, que você falou da escadinha. Era A escala da postura. A escala da postura. Vamos falar sobre isso, cara? Ok, vamos falar. Você consegue construir o lente de raciocínio pra gente? Aquilo até eu preciso revelar o autor, é o Elton Euler. Então, se alguém quiser buscar aquilo, é incrível. Ele traz esse conteúdo. E ele vai falar sobre... O primeiro degrau é quando a gente fica se justificando. Então, perdão, reclamando, né? Então, o primeiro degrau eu tenho uma postura de reclamar. Então, tá vindo, o mercado tá ruim, os clientes estão ruins, meu chefe é ruim, minha mãe é ruim, tô tudo reclamando. Então, quando eu tenho essa postura, eu não mudo. Então, a primeira escadinha é reclamação. Faz aí do primeiro degrau, reclamação. O segundo é justificar. Então, não deu certo porque é sexta-feira, eu estava cansado. Não deu certo porque aquela pessoa não me acompanhou. Não deu certo porque o Bolsonaro vai ser preso. Eu estou inventando um monte de desculpa. Não, é porque o Trump, a lei Magnitsky saiu. Entende? Eu começo a justificar tudo que não está dando certo na minha vida. Não, é porque aquele cliente não fechou, o cliente não entendeu, o cliente que não quer. Né? Então, eu fico nessa... E a maior parte das pessoas está aqui. Ou a gente está reclamando ou a gente está justificando. Não, é porque eu não emagreço, porque também a minha esposa ela faz uma comida maravilhosa, eu não consigo emagrecer. Não, é porque a academia é longe da minha casa. Né? Então, essas justificativas a gente não percebe. Não percebe e aí o meu corpo não muda, a minha vida financeira não muda. Né? Eu passei por um momento financeiro em que eu ganhando bem, Carlos... E a minha, cara, meu Deus do céu, sempre faltava alguma coisa entrando no limite. Aí você fala, cara, como é que pode e tal? Mas eu nunca parei de verdade e falei assim, vou resolver. Sabe? Então, e começa a partir do momento que eu paro de me justificar, porque tem muita coisa assim, não é porque eu mereço, né? Então eu compro. Eu mereço, não vou nesse lanche. Então, todo dia você comia mais do que precisava, gastava mais do que precisava, e aí isso gerava uma bola, foi gerando uma bola. Então, eu começo aí nessa escada, agora eu começo a questionar o que eu posso fazer para mudar. O que é que acontece que... Então, depois da justificativa é o questionamento. E não é assim o questionamento, por que comigo? Por que acontece comigo? Esse é o primeiro, né? Mas é aquilo que eu posso fazer para mudar, o que é preciso fazer. E aí aqui eu começo a ter uma visão mais reflexiva das coisas, né? Depois disso, o próximo degrau é
propor. Então eu olho para as coisas, eu não fico mais, eu questiono o que está acontecendo, mas eu proponho, eu dou ideia. Então eu não sou aquilo que assim, eu só aponto que não está dando certo, mas eu agora começo a propor. Vamos fazer dessa forma? Vamos fazer assim? Vamos fazer assado? E aí a última é o aplicar, é o executar. Porque daí tem um monte de gente que está cheio de ideia, é muito legal estar com ele, mas na hora de executar não executa. Então, gente, se você quer ter resultado em qualquer área da sua vida, propor e aplicar. Propor e aplicar. Propor e aplicar. E quando a gente vai trazer para a gestão, primeira coisa, questiona, se prepara, planeja, propõe e executa. Depois volta tudo isso. Justificar e reclamar. É um gasto de energia desnecessário, você tá jogando a balança, jogando energia, jogando tempo na balança negativa, não faz sentido. E eu tô aqui com o Carlão, né? E o Carlão, cara, dos executivos, eu sei que é faca na caveira no sentido assim, ó, de fazer dar certo, né? Meta dada, Meta cumprida e vamos pagar o preço para tudo isso acontecer. Só é possível você fazer isso se a todo momento você estiver assim, questionando, não é? Se eu me questiono e falo, cara, como é que nós vamos fazer? Cara, não tá dando certo, tá emperrado, ai, choveu. Cara, como é que nós vamos fazer? Não é assim o tempo inteiro? Tira as muletas. Cara, não, isso aqui é a nossa... Precisa ter essa mentalidade. O que você faz, Carlos, quando a galera tá com essa mentalidade perto de você? Como é que você ajuda elas? Cara, normalmente eu faço o seguinte, eu falo assim, cara, não adianta reclamar, foco na solução. E aí, na maioria das vezes, eu escuto, né? Então a escutativa é muito importante. Ah, aconteceu isso. Tá. O que aconteceu? É isso. Onde deu problema? Tá, beleza. Vamos construir o raciocínio para resolver o problema? Vamos. Ah, o problema é comunicação. Ah, o problema é recurso. Ah, o problema é tempo. Tá. Então, pensa nos 3 pilares do projeto, né, que tipo, eu sempre projetizo, né? Recurso, tempo e escopo. O escopo não pode mudar? Não pode mudar. Então, beleza. A gente então precisa pensar de uma forma diferente para manter o escopo e talvez manter o prazo e mudar o recurso. Então, eu não consigo ter recurso. Então, a gente precisa comunicar para o nosso stakeholder, para o nosso cliente, para o responsável, que a gente precisa de um prazo maior. Porque se a gente fica problematizando, se a gente fica focando no problema, jogando energia, murmurando, não adianta. Então, na maioria dos momentos, a gente tem que pensar, cara, se não der assim, eu usei essa ferramenta, eu tenho que mudar, usar outra ferramenta. Eu não consigo sozinho, então preciso pedir ajuda para outra pessoa, ou preciso realmente questionar, escutar uma visão de fora, ou preciso sair do cabresto e fazer uma reflexão, olhar por cima do que está acontecendo. E muitas das vezes é você criar essa fonte, o foco em ação e resolver o problema. Você fala assim, beleza, não deu certo assim, vai dar certo assim, vamos fazer dessa forma, quais são os riscos, vamos compartilhar os riscos e vamos seguir. É focar na solução. Então para de reclamar. Cara, para de reclamar. Pronto, para de reclamar, para de justificar, para de encontrar alguém que é o culpado da sua vida para as coisas não tá dando certo, não tá dando certo por causa... gente, quando você falou isso, como é que faz? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Né? Eu sempre tinha alguém que, cara, se o cara tivesse comprado a ideia comigo, se o cara tivesse feito, nossa, mas se ele tivesse ido junto, sabe? Porque eu sou um baita de um executor, dá para mim, a gente vai executar, vamos pagar o preço, vai fazer o que precisa fazer, eu vou executar, eu vou mesmo, né? Sabe? Das 6 à meia-noite é nós, né? Você executou influenciador, né? Exato, né? Então eu vou para execução e aí só que o que acontecia? Algumas coisinhas sempre batendo na trave, sabe? E aí eu falava assim, mas é que o cara não acreditou, se ele tivesse acreditado, se ele tivesse me ajudado, se ele tivesse feito diferente. E isso aconteceu com 4 diretores, ou sócios meus, ou o diretor que eu trabalhei, ou de pessoas que eu culpava por coisas ruins na minha vida. E aí, eu capaz, um baita do... Cara, não, eu sempre foco em solução, eu sou o cara que faz dar certo, eu sou o cara que faz acontecer. E aí, eu, num processo de treinamento, por isso que eu falo, você não consegue entender algumas coisas sozinho. Eu tô vivendo um processo... E eu começo a encontrar a vítima que tinha dentro de mim. Eu começo a reparar nela. Começo a ver o quanto vitimista eu era.
Mesmo eu executando, eu sempre dizia, não deu certo porque aquela pessoa. Ou se aquela pessoa tivesse me acompanhado. Cara, ela era muito nova, tinha que ter sido um pouquinho mais velha. Se ela tivesse mais maturidade. Tudo isso era justificativa e reclamação. Em nenhum momento eu falei assim, tá, a responsabilidade foi sua. E aí, quando eu olhei a vítima e eu percebo ela hoje em dia, eu falo assim, ó, calma, segura aí, não tem nada a ver, vamos lá. O que eu preciso fazer? Propõe e vamos resolver. E vamos fazer. Por quê? Porque eu não sou uma vítima. Nós não somos vítimas. Eu não sou vítima do Lula. Eu não vou ser vítima do mercado. Eu não vou ser vítima. Cara, o mercado vai... Cara, pode ser que me derrube, tá? Pode ser que derrube, pode ser que fique bem difícil de trabalhar. Mas nós vamos dar um jeito de tocar a nossa vida. Eu não tenho outra opção. Entende? Daí tem gente que tá assim, não, mas nós vamos dar um... Cara, para de ser vítima. Olha para a vítima que tem em você. Se você está reclamando de situações, de pessoas, daquilo que deveria ter acontecido porque alguém deveria ter feito diferente, é só a tua vítima olhando para você e dizendo, olha para mim. Entendeu? Olha para essa vítima. Cara, uma reflexão bem interessante, porque no fim das contas, fala assim, o mercado tá ruim. Primeiro, eu tenho duas grandes reflexões e duas grandes referências, né? House de Marx com teoria do ciclo de mercado, que ele fala que todos os mercados vivem em ciclos e esses ciclos são contínuos. Então sempre tem alta, sempre tem baixa, sempre tem momento de bonança, sempre tem momento de escassez, sempre tem momento de crescimento e sempre tem momento de decrescimento. Sempre existe isso. Eu vou falar uma coisa para você, cara. No Brasil, a crise foi contínua. E sabe o que é interessante, João? Houveram picos de bonança assim no Brasil. Até porque a nossa economia é muito resiliente, cara. Nós somos o grande produtor mundial. Então, sempre existe a demanda. Mas aí a gente também sofre com o mercado nacional e internacional por decisões quaisquer que elas sejam, políticos, econômicos, enfim. Não é esse não o ponto. E o fato é que, cara, nesses últimos... Pelo menos, eu tenho 30 anos. Então, nesses 30 anos, eu acho que eu vivi 4... de momento de bonança. Que eu via que o mercado estava e eu tinha consciência disso. E os outros, cara, foi crise, decrescimento. E o que é interessante, cara, eu realmente acredito, e isso tá em teoria de mercado, tá? Que são nos momentos de crise, são nos vales, onde existem as maiores transferências de financeiras. O que são transferências financeiras? É que são nos momentos, nos vales, é onde que o dinheiro troca de mão. A riqueza troca de mão. E, cara, se você tem essa consciência, seja a pessoa que está recebendo dinheiro, seja a pessoa que está, em vez de estar chorando, está vendendo um lenço. Porque isso, cara, todas as empresas que eu passei, eu cresci rápido porque eu foquei em resolver o problema da empresa. Porque o mato estava alto. Se eu desse uma limpada no mato, eu já gerava muito impacto. Então, se você para de olhar, cara, se você está numa empresa que tem problema, cara, dá graças a Deus, você tem trabalho, você tem oportunidade. Porque uma empresa que está rodando bonitinho com todos os processos é muito engessada. Se você quer crescer, você quer desenvolver, foca em resolver os problemas. E foi assim, cara, eu tenho 30 anos e eu tô numa posição de executivo mais sênior. E eu tô ali brigando com pessoas de 40, 10 anos de gap. Por que eu tenho isso? Porque eu foquei na resolução e fui faca na caveira de resolver o problema, de trazer resultado. Então, se você está nessa posição, dê graças a Deus. Deus, obrigado pelo deserto, porque se eu passo por esse deserto mesmo, eu gero muito resultado, eu aprendo muito, eu cresço muito. Então, foquem em trazer solução. É simples, gente. É simples. Se o mercado está ruim, o mercado está em crise. Em um momento de crise, você precisa de quê? Você precisa de pessoas. Você precisa de uma pessoa para desenvolver. Você está numa crise espiritual, crise emocional, crise financeira, você precisa de quê? Vender e ajudar a transbordar na pessoa dessa forma. Então, o João vai ter muito mercado. O Carlos vai ter muito mercado. A Anômalo vai ter muito mercado. Por quê? Porque são nas crises que as pessoas precisam de ajuda. E qual que é a nossa função? Ajudar. E estava falando disso, eu lembrei de um livro. Não sei se você já leu Outliers. Não li, mas está na fila. Outliers é fora de série, né? E ele vai trazer assim, porque, por exemplo, nós vivemos isso na educação, no ramo que eu atuo, né? No ano da pandemia.
Então você teve players que estavam, por exemplo, o Pablo Marçal, que hoje ele estava pronto para aquilo. Nós não estávamos prontos na época, nós estávamos totalmente presencial e uma empresa totalmente presencial travou tudo e aqueles que estavam prontos surfaram, pegaram um mercado ávido por fazer coisas e ali eles venderam muito, tanto que a maior rompimento lá na educação digital foi ali que aconteceu, né? E esse livro ele traz isso assim, ó, porque às vezes você avalia e depois quando você está entrando, você não está entrando nessa... Você já está entrando com o mercado muito na alta, né? Você está querendo agora ser uma pessoa, montar alguma coisa fora de série e tal. São várias coisas que cooperam para aquilo acontecesse, né? Então, por exemplo, quando eles falaram... nesse livro, eles citam o Bill Gates. O Bill Gates, ele estava... Naquele momento, existiam poucos homens ou jovens que tinham o conhecimento que o Bill Gates tinha. Então, ele estava preparado para uma coisa que não existia. Ele tinha chegado antes. Né? Tem uma frase, se você quer chegar, estar na hora certa, no momento certo, chega antes. Então, isso esse livro mostra. Que não é só assim as minhas competências, não é só a minha capacidade, o ambiente também estava favorável para aquilo. Né? Porque, por exemplo, se hoje nasce um novo Steve Jobs, ele vai ter mais dificuldade, porque hoje já existe o smartphone. Hoje já existe, para ele inovar em cima disso, tanto que não é simples para o cara gerar uma transformação como foi gerado naquele momento. Então, você tem que ter essa maturidade de em que momento você está, que momento, né, a gente está desenvolvendo agora, por exemplo, eu estou indo para os lançamentos digitais, é outro momento de quando os lançamentos digitais começaram. Hoje em dia, todo mundo já, meu Deus, vê aquelas aulas todas, já começa assim, ele vai vender uma hora, ele vai vender uma hora. Já aprendeu. E ao mesmo tempo todo mundo fica ali porque sabe, eu quero comprar. Quem está ficando também fala assim, eu quero entender qual é o próximo passo e vou ver se eu vou comprar ou não. Mas mudou aquilo que antigamente era algo inovador. Né? Então, e hoje é arroz com feijão. Hoje, exato. Então, a gente precisa também ter essa maturidade de que em alguns mercados, hoje, dependendo daquilo que você está vivendo, você vai competir como mais um. Você não vai conseguir ser um fora de série. As pessoas estão... Cara, copia os outros. Modela os outros. Copia. A primeira coisa que você... Steve Jobs copiou. Copiou a máquina fotográfica, copiou um celular que já existia. Só que ele falou assim, eu vou colocar tudo isso junto, mas primeiro precisou copiar. E ele conectou os pontos, né? Ele trouxe os conhecimentos, as ferramentas que ele tinha e mudou a percepção, né? Ele remodelou. Isso é bem legal, cara. João, vamos para os finalmentes. E agora é legal, eu gosto dos finalmentes porque é uma dinâmica que eu venho estabelecendo nos podcasts. A primeira dinâmica, cara, você é o João, João mentor, legal. João você em essência, e eu vou incorporar os públicos que aqui assistem ao podcast. Ok. Legal? E daí você vai ter a oportunidade de falar uma coisa para cada público. Beleza. Vamos lá, né? Vamos ver. Beleza? Legal. Eu sou especialista, cara. O que você falaria para mim? Me dá um pouco mais. Você como João e eu sou um especialista. Especialista, só isso. Não vou dizer de que. Eu sou um especialista. Precisa falar uma coisa para mim, para me ajudar. Você é um especialista. Aprenda a vender. Porque todo especialista, ele fica tão dentro daquilo que ele faz e ele acha que só o jeito que ele faz é bom, ou ele vira autorreferencial daquilo, ele acha que as pessoas vão vir buscar ele. Então, aprenda a vender. Legal. Aprenda a vender. Legal. Porque não adianta nada você ser especialista em algo que você não consegue vender. Sim. Você não vai gerar valor, né? Ok. Tô entendendo a dinâmica agora. Entendeu? Espero ser mais rápido. Okay. Não, tá em paz, tá aqui do seu tempo. Legal. Não tem prazo nesse momento. Eu sou um estagiário. Dê o seu máximo.
não durma, não se preocupe. Não se preocupe em acertar, você é um estagiário. Estagiário faz estagiarice, né? O que criança faz? Criancice. Então, o estagiário, ele vai fazer coisas que o estagiário faz. Então, dê o seu melhor, se dedique, não tenta ser como o cara que tem 5 anos na empresa, não tenta ensinar os outros, porque você é um cabeça de bagre, você está chegando, você não sabe. Cara, não tem. Você tem os caras há 10 anos lá, daí a gente chega assim, não, vamos fazer assim, daí os caras falam, para... Tenta no banquinho lá, a Cláudia, né? É assim. Então, a gente precisa ter essa noção. Ainda pro cara, estagiário, cara, faz o feijão com arroz, se dedica ao máximo, vai fazendo. E com o tempo você vai sendo mais sênior, né? Com o tempo você vai virando júnior, você vai crescendo, os caras vão falando, dá para ouvir ele, foi legal isso que ele fez, né? Então, o estagiário vai fazer estagiarice, né? Legal. Você é um profissional liberal. Eu sou um profissional liberal, desculpa. Ok. Seja multitarefas. Conecte com pessoas. Conecte com pessoas porque você vai precisar delas. A maior capacidade é conexão com pessoas. Para você ter escala, né? Conexão com pessoas. Legal. Porque aqui tem alguns profissionais liberais que são especialistas ainda, né? Uhum. Então conecte com pessoas e aprenda a vender. Legal. Eu sou um CEO. Lembre-se que você não é nada. E se você é o que você tem, se aquilo for tirado de você, você não se torna. E você é tudo. Né? Então lembre-se assim, ó, não é o que eu tenho, isso aqui fez parte de mim, isso aqui é algo maravilhoso que eu construí, mas não é quem eu sou. Então, e essas pessoas que estão aqui vão me ajudar com isso. Né? Então, acho que para o CEO é isso. Eu sou um gerente. Gerencie, não opere. Né? Gerencie no sentido de olha para os processos, lidere as pessoas e busque sair da operação. Lembrando que você vai operar muito, porque são operações de gerente. Mas saia do operacional, deixa outras pessoas ocuparem essa cadeira. Não, legal, parabéns. Parabéns pelas respostas. Agora outra dinâmica, essa é mais especial ainda. Essa é mais legal. Essa às vezes dá uma quebrada na cabeça dos convidados. João, é o seguinte, cara, café e gestão tinha que ter um café na história. Ok. Eu vou te dar o contexto. Pensa que você tem a oportunidade de tomar um café com alguém. E esse alguém não tem uma trava temporal, tá? Okay. Então, por exemplo, eu escolhi tomar um café com Winston Churchill. Beleza. Winston Churchill foi no século passado, sim. O cara já morreu, então não existe essa trava temporal. Beleza. Quem o João escolheria? Ah, Jesus. Não, Jesus vale, mas Jesus vale porque Jesus, tipo assim, cara. Ok, não, tá bom. Vamos, tá bom. Eu vou, entendi. Não vamos falar com Jesus. Beleza. Você vai ter a oportunidade de falar com Jesus, tá? Bom. Mas eu quero mais uma. Tá bom. Deixa agora eu vou ter que pensar. Tudo bem. Se eu pudesse tomar um café, 15 minutos. Cara, um cara que eu gostaria de ter conhecido seria o Dale Carnegie. Porque eu estudei muito sobre ele, li sobre ele, e como tá dentro ele marcou uma... Ele te inspirou, né? Mas ele é um cara que tá há mais de 100 anos, né? Ele é um cara que ele ajudou os Estados Unidos a superar a crise de 29, né? Pela mentalidade, ele junto com Napoleão Hill, né? Foram duas frentes naquela época. Se hoje desenvolver pessoas é um negócio que para muita gente é um saco, né? Imagina no século passado, em 1930, 1940. Então esses caras, eles eram assim, eles estavam com um smartphone naquela época. Assim, né? Muito, muito diferente. Então, eles eram outliers. Com certeza. Legal. Bem fora de séries, assim. Legal. Vamos voltar para Jesus? Então, você tá com Jesus aqui, pô, Jesus tá aqui do seu lado. Vocês estão tomando um café, conversando, e chegou o momento
A última pergunta. E você só pode fazer uma pergunta. Qual pergunta seria? Cara, é uma pergunta dura, hein? Uhum. Não, vai lá, manda bala. É sua pergunta. É o seu café. Por que fazer? Por que morrer, viver, morrer, ressuscitar, se eles não vão mudar? Eles não mudaram. É uma pergunta. Caraca, agora que você me fez, né? Eu falei, cara, porque eu sou muito questionador, né? Então Ah, essa é uma questão, cara, porque se, cara, a humanidade, tipo, ainda se bate ainda, né? Ainda a gente se... mas se for parar pra refletir, João, ele fez o que precisava fazer, ele te livrou dos nossos pecados. Daquele momento já trouxe a salvação. E, e nós temos a oportunidade de nos salvar. Não quer que tá garantida, né? Mas Ah, eu. mas é uma boa pergunta. Não, sim, com certeza. Sei lá, né? Pra mim, né? Acho que Não, você mas é me bem legal. pegou. Não, foi uma boa pergunta. E agora, café com Dale Carne. Ô, tá lá. The Last One. Qual que é a pergunta? O que não te deixou parar? No que você se apegou? Boa. Legal, cara. Porque, a gente que vive no mundo do desenvolvimento, de treinamento, quando você olha esses caras que são grandes players, então você, cara, é jogador de futebol. Tem alguns que estão, pega o Wendel Carvalho, você pega Pablo Marçal, você pega grandes, né, grandes empresas de treinamento e tal. Isso é 3% do mercado, 5% do 3? mercado. 1%. Né? Sei lá, estou falando assim, pouquíssimo lá. A maior parte está fazendo treinamentos pequenos, tá se virando, é Série D. prestador de serviço, tal, tipo, né? Então, é o que te mantém nisso aí? O que te mantém? Porque tem uma carga muito pesada. Sim. Não é assim, Não, é uma uma grande carga, como responsabilidade. qualquer outra profissão também tem, não quero puxar o saco para nós aqui, né? Mas tem uma carga pesada de muitas vezes você ser mal compreendido, de achar que quer enganar os outros, entende? Essas coisas assim. Ah, legal. E também tem outras profissões, né? Sim. Mas a gente não para não, viu? Ah, que isso, cara. Tamo aqui. João, cara, nos finalmente, cara, eu gostaria de ser muito grato e honrar a você, seu tempo, a sua vida. Você sempre tá nas minhas orações. Nossa, Cara, você é um obrigado por cara. isso. Eu cada vez mais venho tendo muita conexão com você. Você é um cara que eu quero estar perto, que muitas pessoas não querem, porque pelo posicionamento, mas eu entendo que no fundo, você quer o bem e precisa se posicionar para aquilo e fazer o que é certo. E isso que é importante, nós somos cristãos. Cara, obrigado pelo seu tempo aqui. Muito obrigado por trazer tanto conhecimento. Obrigado por ser o João. Obrigado por me ensinar. Obrigado por dar os toques, homem afia homem. Obrigado por ter a convivência, porque as pessoas que eu tô trazendo aqui, cara, são pessoas que realmente fizeram diferença na minha vida e que eu quero honrar. E a conversa eu seria muito egoísta se esse tipo de conversa se ficasse só entre nós, sabe? Então, eu agradeço pelas pessoas que estão nos escutando. Eu tô agradecendo por elas, pela oportunidade de ter esse momento com você, cara, porque você fez muita diferença na minha vida e eu honro e eu sou muito grato por isso, cara. De Caraca, verdade. muito obrigado por isso. Eu que fico feliz. E eu acho que a gente vive esses processos, né? Assim, ó, que nem assim, ó, a gente não teve oportunidade porque foi recente, né? Mas a minha cabeça explodiu literalmente agora e eu estou vivendo um processo que eu preciso conversar mais contigo sobre esse papo de gestão aqui. Uhum. Então eu acho que por isso é importante das conexões, né? Então a gente conectados, um ajuda o outro, um afia o outro, e essa é a condição que eu me coloco aqui, né? Eu não me coloco como alguém que, estou diante de um aprendizado. Cara, muito pelo contrário, tô diante de alguém que me auxilia,
e eu auxilio ele. Né? Entende? Eu acho que é nesse sentido. Então, muito obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui, porque é uma oportunidade também da gente estar falando, expondo o nosso trabalho. Né? Não é todo mundo que é generoso assim, com aquilo que está transbordando na vida dos outros. Então, para mim, foi uma honra também. Amém. Valeu. Vamos agradecer o pessoal da Anômalo que está aqui. Gente, a gente tá hoje especificamente à noite. Sexta-feira. Então, o pessoal está se esforçando aqui junto com a gente. Sem Anômalo, sem o Murilão aqui, sem o Bruno, sem o Alisson, a gente não conseguiria fazer isso acontecer, tá? Legal. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês. Esse foi mais um Café e Gestão. Não se esqueçam de curtir o canal, se dar uma força pra gente. A gente quer realmente, esse podcast não é meu, esse podcast é de Deus. Eu sou apenas uma ferramenta, sou apenas um host nesse propósito. Então compartilha, bate no sininho, dá um like e realmente direciona esse podcast para as pessoas que você realmente acredita que pode aprender pelo menos um pouquinho. Porque se a gente realmente conseguiu pelo menos semear e dar frutos em apenas uma pessoa, se a gente conseguiu explodir a cabeça de alguma pessoa, a gente conseguiu construir uma reflexão em uma cabeça de uma pessoa, a gente fez o nosso trabalho. Entendo que a gente deu o nosso 100%. Então, muito obrigado e até a próxima.